Ei, meus amigos, sejam bem-vindos a esse primeiro podcast, Fé no Cast, o primeiro podcast da Igreja ADETAG. É um prazer tê-los aqui. Eu te convido a embarcar nessa jornada, a embarcar nesse primeiro episódio de muitos que virão. Nós vamos aqui trazer pessoas, história de vida de pessoas. Vamos também focar na política, na religião, na teologia, na filosofia, tudo para que possamos alcançar o seu lar, a sua casa, o seu coração e trazer os valores cristãos para dentro do seu lar. E, bom, eu fico aqui nesse momento bem lisonjeado e feliz, porque eu fico pensando quantas pessoas gostariam de ter esse momento com essa pessoa maravilhosa, com essa pessoa que é um ícone, que é uma grande autoridade, um grande exemplo de vida, sobretudo. E eu sei que muitas pessoas gostariam de ter esse tempo. Eu mesmo já tive vontade e agora Deus está me abençoando com esse momento. É muito especial. Esse primeiro episódio não poderia ser com outra pessoa senão nosso pastor presidente, pastor Gilson. Seja bem-vindo. Obrigado pela Obrigado. sua presença. Obrigado, um prazer estar aqui nessa noite. Pastor Gilson, nesse início, eu queria lhe trazer um presente. A gente correu aí, acho que 2 semanas, eu e minha esposa, atrás de um presente que acho que seria muito específico e muito especial para o senhor, só que a gente não conseguiu. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela e eu queria que o senhor me dissesse o que isso significa para o senhor. Pode ser? Ok. Osés de Paula. Esse hino aí, eu acho que é nesse LP aí mesmo que tem o hino que foi da minha conversão. Ei, amigo, Jesus Cristo hoje te chama. Então, isso aí fez muita parte. Eu sempre falo que o meu pai na fé é o Zé de Paula, né? Através de um hino que eu fui à igreja na mesma noite e converti o evangelho nos volta de fevereiro de 1982, já tem mais de 40 anos, né? Então, esse hino realmente fala bastante do meu coração. Eu acho que está nesse LP aí. São 12 músicas, né? Tem essa aí, tem a música Ei Amigo, Jesus Cristo hoje te chama. Que essa é a música que falou muito no meu coração. Essa música não é a Ei Amigo? Essa que está tocando? Eu não sei se... Eu acredito que é o outro. Mas o Osés de Paulo teve esse Sim, simbolismo. Eu sempre falo que o Zé de Paulo foi meu pai na fé. Porque foi quando eu decidi, no dia que eu assisti, que eu vi esse hino pela primeira vez, eu lembro, foi no domingo de manhã, minha irmã era membro aqui da sede, e alguém deu esse LP para ela. Naquele tempo era o LP, né? Não tinha nada de Deu para CD. A mãe? Deu de presente para ela, né? E chegou em casa, minha mãe ela colocou na vitrola, né? Antigamente era tudo assim, hoje não existe mais. E esses hinos foram todos cantando, vários hinos. Entrei no templo e outros, mas quando chegou o hino com o título Ei Amigo, Jesus Cristo hoje te chama, tocou profundo no meu coração. E aí, à noite, nesse mesmo dia à noite, eu fui à igreja a Seu Jesus. Isso volta de fevereiro, abril de 1982. Né? Já vai mais de 40 anos. Então, essa música, sempre que eu ouço, vem uma recordação muito, muito, muito especial. O senhor ainda tem esse LP? Olha, houve uma falha, porque quando nós fizemos uma mudança, e era muita coisa, eu acabei dando esses LPs todos para as pessoas, e esse aí foi junto. Mas hoje você tem, né? Você capta pela internet, tira esse. Mas não guardamos. Inclusive, quando o Zé de Paulo esteve aqui na igreja, né? Eu até cantei com ele aqui na igreja, e nós cantamos esse hino, e eu falei para ele que eu me considero como pai da fé, meu pai da fé. Assim, o que acontece? Às vezes a gente olha para as pessoas que ocupam
um lugar de destaque, a gente admira as pessoas, a gente tem aquele carinho especial. E existe uma naturalidade no ser humano de achar que as coisas são fáceis, que a pessoa chegou ali e porque foi muito fácil, ou porque o sol brilhou para ela, como dizem secularmente, né? Mas as coisas foram fáceis para o senhor? O senhor chegou, foi tudo, as portas se abrindo, ou o senhor teve que... Não. Olha, eu tive começando um pouco da minha infância, eu tive uma infância no Nordeste muito difícil. Eu perdi meu pai com 2 anos de idade, eu nasci em 58, e meu pai morreu em 60. Eu tinha nem 2 anos direito. E aí tivemos uma infância muito difícil. Minha mãe ficou viúva com 20, me parece que 25 anos, com 3 filhos e uma já esperando a 4ª. A minha irmã mais nova nasceu... O seu pai faleceu enquanto sua mãe estava grávida? Estava grávida. Eu já tinha 3 filhos, né? Tinha eu, Gilberto, a Gilda e a Judami estava no ventre ainda. Ela tinha, acho que, 6, 7 meses. E aí meu pai era um crente, muito fervoroso, segundo as pessoas diziam. Ele era um oficial de justiça e também era dentista prático. Então, tinha uma vida financeiramente muito boa. Mas aí, com a morte dele, minha mãe, imagina uma mulher com 20 e poucos anos, com 3 filhos, esperando outras, viúva, no Nordeste. Eu estou falando de 1958, né? Eu nasci em 1958. E não deixa que a pessoa aproveitadora, uma pessoa, e acabou com tudo que minha mãe tinha, e nós ficamos numa situação difícil mais. Mas o senhor tinha 2 anos? 2 anos. O senhor tem alguma recordação de imagem dele? Não, tem não. Nada. Zero. Não sei hoje os meninos são mais inteligentes, né? Naquele tempo a gente quase não abriu o olho quando nasceu. Hoje os meninos já nascem com o olho aberto. E desbloqueando o celular. Já você vê, no nosso tempo era uma realidade diferente. E minha mãe casou com uma pessoa, e essa pessoa não foi o que ela esperava. E mais ou menos com 12 anos eu saí de casa ou antes. E eu tive que me virar. Você tem uma ideia, eu sempre falo que eu fui um escravo branco, né? Que eu trabalhava com a família, eu trabalhava o ano todo na roça, bravo mesmo, coisa para no final do ano ganhar uma roupa, uma sandália, uma coisa. E é uma vida muito difícil. Nessa dos irmãos, o senhor é o quê? Do meio? É o mais novo? Mais novo não, porque tem a irmã, né? Eu sou o segundo, né? Segundo. Tem meu irmão mais, que era o Gilberto, inclusive já faleceu. E quando eu comprei, o meu sonho era completar 18 anos para ir embora, né? Sair do Nordeste. Eu completei 18 anos, fui para São Paulo. Sozinho? Sozinho. É só botar uma mala e fui embora. A contragosto da sua mãe? Não, aí minha mãe já não morava com ela, porque quando 12 anos eu saí de casa mesmo, definitivo, porque eu não combinava com o cidadão que minha mãe casou, então vim embora. Aí eu fui para uma casa de umas pessoas. Tá. Eram umas pessoas boas, só que aquela vida era difícil, era a vida da roça mesmo. Eu, com 10 anos, já estava na roça, em vez de estar estudando. Eu vim estudar depois. Porque como é que você estudava, né? Na roça, no interior. Qual é o nome lá da cidade? Uma cidade do interior do Rio Grande do Norte chamada José da Penha. José da Penha. Bem no interiorzão, bem cidade na época pequena, hoje é uma cidade boa. Também nunca mais voltei. Depois de sair de lá nos anos 70, nunca mais voltei. Fui para São Paulo, e lá em São Paulo cheguei com 18 anos. Eu sempre fui muito trabalhador. E aí fui trabalhar de muita coisa, fiz muita coisa em São Paulo. Quando foi em 1979, a minha mãe se separou desse cidadão, que era o marido dela, e me ligou, que ela queria que a gente morar juntos, né? Reunir a família. Reunir a família. Meu irmão já estava aqui em Brasília, e aí eu fui no Nordeste, peguei minha mãe e vim para Brasília. Chegamos aqui em Brasília em 1979. Descemos ali na rodoviária com as malas na mão, sem saber. Meu irmão já estava aqui. A primeira residência, eu morava na QNL aqui. Morava aqui na QNL 8. Minha mãe, nessa época, estava desviada da igreja, afastada. E logo ela voltou para Jesus na QNL 5, é uma congregação nossa que dá detalhe na QNL 5. E aqui, em Brasília, a gente começou a trabalhar, as coisas começaram a melhorar, porque aí eu trabalhava, meu irmão trabalhava, minhas irmãs e minha mãe, a gente foi melhorando. Ninguém lá em casa era crente, todos nós era
A gente ia na igreja com criança, né? Tinha uma vizinha nossa lá no Nordeste que nos levava para a igreja muito, mas não era crente. A única pessoa que teve contato e estava fora era a mãe do senhor. Sim. E chegando aqui, nós chegamos aqui em 1979, digo. Todo mundo fora da igreja. Minha mãe era desviada da igreja Brasil para Cristo. Mas aí ela voltou para Jesus e aí Deus começou a mudar as coisas lá em casa. Aqui em Brasília, ela voltou para a mesma igreja ou na QNL mesmo, aqui na QNL. E minha mãe foi para a igreja, aí daqui a minha irmã veio aqui na sede, que até hoje ela congrega aqui, hoje ela é viúva e congrega aqui na sede. Ela veio e aceitou Jesus aqui na igreja. Depois a outra minha irmã aceitou Jesus. E depois o meu irmão, tudo aqui na sede. Aqui na sede, nós sempre fomos aqui. E aí ficou só eu, né? Minha mãe já estava na igreja, os 3 irmãos estavam na igreja e eu fiquei só. E eu nunca mexi com droga, nunca, essas coisas, eu bebia muito, né? Eu não era um alcoólatra, mas o final de semana era uma coisa que acontecia mesmo. Final de semana eu bebia e segunda-feira eu voltava para trabalhar totalmente arrasado. Só tinha uma vida... eu trabalhava, e o que eu trabalhava eu gastava, né? Como eu era o cara da farra mesmo. Uhum. Essas boates Brasília aqui, eu conheci tudo. E uma vida bem pregressa, né? Uma vida bem no pecado. Mas o senhor sentia, nessa época aí, o senhor sentia alguma necessidade, alguma coisa espiritual, ou ainda não tinha acordado para... Não ligava para isso. Não. Foi quando minha mãe foi para a igreja, e aí as irmãs começaram a frequentar a nossa igreja, a nossa casa, e eu era daqueles que, quando a irmã chegava na casa, eu corria fora. Eu achava absurdo aquela gritaria, aquela oração alta, eu ficava com vergonha dos vizinhos e ia embora. Mas Deus sempre tem um plano na vida da gente. Já nos anos 80, 81 para 82, já na minha casa, só quem não estava na igreja era eu. Mas meu irmão era muito unido, a gente era muito unido. Mas depois que chegou uma época que a gente começou a se estranhar, né? Teve um fato lá em casa bem triste, porque no dia nós acabamos brigando e eu acabei quebrando a clavícula dele. Eu era metido a valente, eu era meio sangue quente. E nós estudávamos JK, um colégio JK que tinha aqui no centro da Taguatinga. E meu irmão falou para mim assim, olha, ele teve que ir no hospital, teve que colocar o gesso na clavícula, e disse para mim, na hora que eu tirar isso daqui, eu vou te matar. Aí eu já fiquei esperando, olha, marro eu não vou, mas vamos ver. Mas quando ele tirou esse gesso da clavícula, foi no dia, ele tirou na semana, no final de semana ele foi na sede aqui, nessa sede aqui, que não era o salão ainda, que era a igreja, e aceitou Jesus. No dia que ele tirou quer dizer, ele tinha ele tinha prometido, só que Deus fez o contrário, né? Porque minha mãe já era, meus irmãos, e ele veio aqui numa noite de domingo e aceitou Jesus. E na segunda-feira a gente tinha que ir para o colégio. Você vê, a gente estava numa situação que ele tinha carro, eu não tinha. Ele ia de carro e eu ia de ônibus, porque ele não aceitava. E a gente era muito amigo, mas eu sei que isso era um plano do diabo mesmo para destruir a sua vida, porque o diabo sabia que eu ia aceitar Jesus logo. Né? Não sei se o diabo tem alguma previsão, mas alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual. E aí, nós estudando no colégio, quando foi eu não pedia perdão, nunca tinha pedido perdão para ninguém, Deus só pode ter sido o Espírito Santo. Fez com que eu pedisse perdão para ele, lá no meio da escola. Nós estudávamos na mesma sala, e aí eu chamei, pedi perdão, ele até ficou surpreso, mas ele já tinha aceitado Jesus, e aceitou, abraçou, acabou. E quando foi um certo domingo, chegou um rapaz, eu bebi muito nesse dia, o boteco hoje, esse lugar que a gente frequentava muito, está ali, lá no Taguatinga, ainda está até hoje aqui na QNL. Esse bar existe até hoje. Eu passo lá, meu Deus, como eu... Mesmo nome? Mesmo nome, o mesmo lugar, aqui na QNL 5. E nesse dia eu bebi muito mesmo. Cheguei em casa por volta de umas 2 horas, e o primeiro sofá que tinha, eu já deitei lá. 2 da manhã? Não, da tarde. Isso era um domingo, né? Domingo a gente ia cedo e chegava tarde, bebo. Eu deitei no sofá, e chegou um rapaz aqui da igreja da QNL 5, eu lá, bebo lá, ouvindo quase nada, muito, muito ruim mesmo. Ele chegou e botou a mão na minha cabeça. Esse rapaz chamava Vanderlei, era da mocidade da QNL 5. Inclusive, esse irmão hoje era casado, tudo morreu até na Covid, esse irmão Vanderlei.
Ele botou a mão na minha cabeça e, orou, e a professora para minha mãe falou: olha, esse aqui é escolhido desde do teu ventre. E eu vou fazer uma grande obra na vida dele. Isso num domingo, isso por volta de umas 2, 3 horas. E o senhor ouviu ou estava inconsciente? Não, estava consciente, não estava tão... Mas eu percebi isso. Logo depois, a minha irmã chegou daqui da sede, porque na sede, antigamente, assim, tinha a escola dominical, e os jovens, depois da escola dominical, tinham um ensaio da mocidade, porque naquele tempo a mocidade cantava todo domingo na igreja, isso era fato, né? E ela chegou com um LP do José de Paula, e minha mãe pegou e colocou esse LP na vitrola, e os hinos começaram a tocar, e quando chegou num dos hinos que fala, Ei, amigo, Jesus Cristo te chama, quando aquele hino começou a tocar na vitrola, algo aconteceu comigo, eu comecei a chorar, que ninguém falava, eu nunca tinha chorado. Eu chorava... O senhor tinha essa fama não era de dura, valentão, de duro? Era difícil. Eu não levava desaforo para casa, não, eu briguei muito. Mas eu comecei a chorar de um jeito que eu queria parar e não dava conta. E aquilo parece que foi como tudo que era ruim, tudo de incredulidade, de imoralidade, de uma vida pregressa, apesar de eu ser era um cara muito trabalhador. Sim. Mas o que eu ganhava, eu gastava. Com farra, com mulher e tudo. E esse hino foi tocando, isso foi entrando, e eu não conseguia parar de chorar. Quando terminou o hino, que eu parei de chorar, parecia que tinha sido como se uma carga, um peso, alguma coisa tivesse saído da minha vida. Quando deu mais ou menos 7 horas da noite, a gente morava bem em frente à igreja da QNL5. A QNL5 está lá até hoje. A QNL5 aqui, a 8, era só direto. Minha mãe chamou para ir para a igreja. Não, mas não vou não, que esse povo sabe que eu não vou não, que esses crentes lá vão zombar de mim, eu não vou não. E aí, naquela época, tinham os Trapalhões, que eu acho que toda a televisão, de noite, 7 horas da noite, toda a televisão do Brasil estava ligada nos Trapalhões. A gente gostava muito. Só que aconteceu um fato que eu não sei como, até hoje não explico. Eu não explico esse fato. Na hora de começar os Trapalhões, lá em casa faltou luz. No vizinho tinha luz, na rua tinha luz, lá em casa não tinha. E no relógio não dava, não acendia a luz de jeito nenhum. Eu acho que é uma coisa impressionante. Bom, já que não vai ter os Trapalhões, eu vou para a igreja. Minha mãe já estava lá. Aí eu disse, eu vou na igreja, já que não vai, os Trapalhões estão passando, eu vou para a igreja. Então, o senhor estava em casa, a sua família ou sua mãe tinha ido para a igreja. Sim. E só faltou luz na casa do senhor. Só faltou, é uma coisa impressionante, porque nos vizinhos tinha luz. Na rua tinha luz, lá em casa não tinha. Aí não tendo como ligar a TV. Não tinha o que fazer. Naquela ligar a TV, Telefunk, né? Que era aquela. Era terrível. E aí, já que não tem energia, eu vou para a igreja. Só que eu fui, que a nossa casa ficava bem. A nossa casa estava aqui, atravessava a pista, chegando na QNL5, que é uma igreja, congregação nossa até hoje. Na época lá, o pastor era o João, se eu me lembro, João Elias, que era o pastor lá. Só que quando eu fui entrando perto da igreja, me deu uma vergonha, assim, uma coisa terrível. Aí eu não vou entrar em igreja, não, voltei. Só que quando eu voltei, essa pista aqui da QNL não era asfalto, era barro. E eu fiquei no meio da pista, a primeira vez que eu olhei para o céu, assim, falar com Deus mesmo, eu acredito, assim, de forma definitiva, deve ter sido a primeira vez. Eu olhei para o céu e falei assim, Senhor Deus, se o Senhor existe mesmo, hoje o Senhor muda a minha vida, ou então me mata, porque eu não quero mais viver essa vida que eu vivo hoje. Uma coisa muito séria, uma coisa assim, meio maluca, né? Mas quando eu falei isso, eu senti que uma mão botou nas minhas costas, eu senti literalmente uma mão nas minhas costas. Quando eu dei por conta, eu estava dentro da igreja, no pé do altar. Eu não sei como é que eu cheguei, não sei se Deus fez comigo o que fez com Felipe, quando transladou ele lá para pregar lá para o rapaz lá. Né? O senhor não viu essa passagem? Não, foi uma coisa assim, meio sobrenatural. Hoje eu entendo, né? Porque a Bíblia tem alguns fatos que falam isso. Por exemplo, o caso de Filipe, quando ele pregou, o Espírito lançou ele para outra cidade. Não estou dizendo que seja isso, mas algo aconteceu no mundo espiritual que eu ainda não conhecia. E o interessante é que Deus agiu imediatamente após o senhor fazer uma indagação sincera do coração. Após a oração. E quando eu me vi, eu não estava na porta da igreja, eu estava no pé do altar. E o pastor, quem estava pregando na noite, era o pastor da igreja, esse pastor que chamava, me parece que João Elias, ou Elias, alguma coisa assim, eu não lembro mais. Inclusive, ele já faleceu.
E aí eu cheguei diante dele e falei, eu quero aceitar Jesus. E eu lembro que ele disse assim para mim, não, aguarde, quando eu terminar a mensagem, eu oro por você. E eu falei para ele, não quero não, eu quero que você faça agora. E aí eu interrompi a mensagem, e ele orou por mim. O pastor Hélio, que é hoje nosso vice-presidente aqui, era um dos obreiros de lá, ele pode afirmar essa história que eu estou dizendo aqui. Então, assim, o senhor que estava com vergonha de entrar na igreja naquele momento e voltou, o senhor já foi direto para o altar? Direto para o altar, pedir... porque eu sou uma pessoa muito positiva, eu não tenho esse negócio de rodeio, não. O que eu tenho que fazer, eu faço, tenho que dizer, eu digo, e pronto. E como minha mãe já era conhecida da igreja, os irmãos já oravam por mim, foi uma alegria muito grande. Apesar de eu não ir na igreja, mas minha mãe era da igreja. Então, os irmãos sabiam da situação. A mãe do senhor estava lá, ela ficou feliz? Sim. Eu nem lembro mais, mas foi uma festa na igreja, né? Porque o povo parecia que estava esperando aquilo. E aí eu fui para a igreja dessa época, em 1982, me parece, se eu não me engano, no mês de fevereiro, eu não tenho exatamente a data. E quando terminou o culto, antes de terminar o culto, deram o aviso, olha, amanhã, 8 horas, o círculo de oração. Quando foi 8 horas da manhã, eu estava lá, para orar com as irmãs. E aí, tive uma vida mesmo transformada. Porque é difícil ver alguém aceitar Jesus no domingo e na segunda-feira está na oração. E isso aconteceu comigo. Porque eu fui para a igreja, porque eu fiz uma decisão. Eu sempre dizia para a minha mãe, se um dia que eu for crente, eu vou ser crente de verdade mesmo. Não vou para brincar de ser crente, não. E exatamente aconteceu isso. E a irmã Célia, que era uma senhora que está viva até hoje, ela foi presidente da CIB na QNL5, quase 40 anos. Ela me adotou espiritualmente. Todo dia para oração, e aquilo Deus foi me dando uma experiência. Por que eu precisava disso? Eu tinha uma vida muito pregressa, né? Eu tinha uma vida do pecado, bebida, farra, mulheres diferentes, não tinha fidelidade com mulher nenhuma, era que aparecesse. E eu fui para a igreja para mudar isso, eu não fui para a igreja para brincar de ser crente, não. Eu fui para a igreja para ser crente de verdade mesmo. Havia um desejo no meu coração disso. E a oração me fez isso. E a luta foi grande, porque você recém-convertido, vivendo uma vida que eu vivia, né, uma vida bem, principalmente nessa área sexual, mulheres e tal. E aí você fazer um projeto para você parar isso de uma vez, é uma luta muito grande. E eu entendi, mesmo no convertido, eu entendi que eu precisava orar. Além de eu ir para a igreja, eu tinha uma oração em casa, e eu fiz coisas que, eu acho que pela minha ignorância no caso espiritual, eu acho que Deus acabou me abençoando. Porque nós morávamos numa casa que era aquela madeira, o piso de madeira, né? O piso de madeira, já para ajoelhar nele, já é duro demais. E o que eu fazia? Eu pegava pedra, as pedrinhas, botava no chão e ajoelhava 1 hora em cima das pedras. Quando eu levantava, a pedra estava pegada no joelho. Uma verdadeira ignorância, não preciso fazer isso. Sim. Mas na minha ignorância teológica, sei lá, fiz aquilo. E aquilo me fortalecia, né? Porque a tentação continuou. Você aceita Jesus, mas a tentação continua, né? Tentação, principalmente as pessoas acham que aceitou a Jesus e a partir daquele momento parece que desliga todos os botões das vontades e como se transformasse num corpo incorruptível. Não é bem assim. Não é bem assim, não. A luta continua. Aí agora você vai ter que lutar contra esse gigante que está dentro de você. Paulo, é muito claro, Paulo no capítulo 7 ou 8 de Romanos, ele fala que existe uma guerra do homem interior com o homem exterior. Né? Quem vai prevalecer? É aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o seu espírito, você vence a carne. Se você alimentar mais a carne, você vai vencer o espírito. Mas essa luta é constante. Né? Nós temos uma luta constante. E essa luta só vai acabar quando a gente partir dessa terra. Então, na minha ignorância, eu fazia isso. Eu pegava pedra, botava um joelho em cima. Você imagina você ficar 1 hora em cima do joelho da pedra. Quando você levantava, as pedras estavam coladas no joelho. Era um sacrifício. Minha mãe chegou a dizer para o pastor, olha, que eu acho que o Gil está ficando doido. Tá doido. Porque a minha mãe ia varrer a casa, quando ela puxava a vassoura, estava com as pedras lá. Perguntou, eu falei, ela foi para o pastor, olha, o Gil está ficando doido, porque ele está orando em cima de pedra. Mas isso foi uma loucura que eu fiz, mas para mim serviu muito, porque eu lembro de uma vez
eu tive nessa época, nessa luta, e mulher ligando lá em casa. E Aí as tentações vêm forte. A tentação veio do mesmo jeito, ou até pior. E eu comecei a fugir desse povo. E eu lembro de uma vez que, depois de orar, eu tive uma visão que eu nunca esqueci. Isso, nós estamos falando de 1982, eu tenho 40 anos, mais. Quando eu acabei de orar, quando eu deitei na cama, o teto da casa sumiu. E eu vi um homem, um ser espiritual, um anjo, só pode ter sido o próprio Jesus. E ele chegou perto da minha cama, a coisa era tão visível que eu toquei nas vestes. Era uma veste branca, e a cabeça dele batia no céu. E ele apontou para mim e disse algumas palavras. Eu não entendi o que ele falou. Mas daquela dia em diante, minha vida mudou mesmo. Mudou e... Mas ele falou algumas coisas para o senhor? Não, mas eu não entendi, não. Eu sei que ele apontou para mim e falou duas ou três palavras. Mas eu não entendi o que ele falava. Mas foi uma coisa muito clara, foi a única visão que eu já tive na minha vida. Isso foi logo depois ou levou um tempinho depois? Não, nessa época dessa luta, né, essa luta para se firmar na igreja. Sim. Porque aí começou a aparecer própria moça da igreja querendo namorar comigo, e eu percebi que já naquele tempo tinha umas moças na igreja que não eram aqueles que eles diziam, né? Sim. E aí eu rejeitei isso muito. Eu rejeitei muitas namoradas na igreja. Eu disse, não vim para a igreja para namorar. Se eu quisesse ficar nessa vida de namoro, eu ficava no mundo. Eu vim aqui para ser crente. Eu vou namorar e casar. Foi quando eu conheci a Dorca, né, que foi que o senhor já... porque tudo foi em sequência. Logo depois, logo que eu batizei aqui na sede, do tanque, que eu chamava o tanque do azulejo azul, que era aqui o estacionamento, onde era o estacionamento aqui, tinha um tanque onde batizava as pessoas. Eu batizei no mês de junho de 82, um domingo à tarde, eu lembro como hoje. Quem me batizou nas águas foi até o pastor Couto, que era um pastor aqui do campo. E naquele dia marcou, porque são coisas que marcam a vida da gente. Hoje eu tenho uma foto do batismo, guardo com muito carinho. Que é uma coisa que marca, né? Quando eu fui batizado, a irmã Hilda e o pastor Ebenezer tinham um trabalho na Bahia, em Barreiras. Eles me chamou para ir ajudar eles lá. E nós fomos, e Deus nos usava muito naquele lugar. Novo convertido, membro da igreja, recém-batizado, mas Deus já começou a me usar de uma forma muito especial. Eu vi que Deus tinha alguma coisa comigo. Porque, de repente, eu comecei a pregar, expulsar demônio, e enfermos, muitas pessoas foram curadas através da oração. Inclusive, no meu ministério, houve uma ressurreição já. Isso em Porá. Que é a cidade da pastora Eu orei Dorcas. por uma menina e ela estava... O pai dela constatou que ela tinha caído e estava morta. E nós oramos e ela levantou, na hora. Isso foi fato que aconteceu com ela era uma criança? Uma criança. Ela tinha levado uma queda e estava deitada no chão da igreja, gelada como uma pedra de mármore, roxa. Nossa. E eu fiz como fez o Eliseu. Botei a boca na boca dela, expulsei aquele espírito de morte, e ela, daqui meia hora, estava brincando. Ela levantou. Então, nessa época, Deus me usou muito. Eu acho que era até para firmar a minha fé. Pastor, eu sou da forma que o senhor era antes de aceitar Jesus, né? Quando o senhor ainda era do mundo, que o senhor tinha essa força e tinha esse jeito de fazer o que quer, ir lá e fazer. O senhor usou isso agora como crente? O senhor era incisivo dessa forma? Olha, eu digo o seguinte: personalidade de Deus não muda, Ele aperfeiçoa. Geralmente, quando você é uma pessoa, digamos, uma pessoa tranquila, aquela pessoa paciente, aquela pessoa... Tem uma personalidade mais... A personalidade mais fleumática. Sim. Quando ela vem para a igreja, Deus usa ela dentro daquilo ali. Mas quando você é uma pessoa... Porque eu me considero sanguíneo. Sim. Né? Não sanguinário, mas sanguíneo. Sanguinário só era antes. Eu me considero uma pessoa sanguínea. Eu me comparo assim muito, quando eu olho na Bíblia a personalidade de Pedro, eu me aproximo muito disso. O senhor se identifica um pouco. Só que quando você é esse tipo de pessoas que age, que às vezes é alterado, que faz a coisa com rapidez, quando você está lá no mundo, quando você vem para a igreja, Deus pega isso e usa para você trabalhar na igreja. Foi o que Deus fez com Paulo. O que aconteceu, por exemplo, os discípulos de Jesus. Todos eles tinham personalidade. Você tinha um João fleumático, que mal levantava da coisa, era um cara bem
bem tranquilo, enquanto você tinha Pedro que arrancava, cortava a orelha do cara com a espada. Mas quando Jesus foi entregar a igreja, para quem ele entregou? Não foi para João, foi para Pedro. Sim. Então, tem essas pessoas, tem essa virtude E de o mais agir. interessante aí é que ele chama Paulo para pregar para os gentios, o cara que era o perseguidor. Né? Sim. Então, Deus não muda, mas Deus pega aquilo que você era e usa agora na igreja. Aquilo que você fazia no mundo, que você era aquele cara que agia, aquele cara que às vezes era meio nervoso, esse tipo de coisa. Quando você vem para a igreja, Deus te usa dentro da mesma personalidade sua, só que fazendo agora coisa boa. Que era instrumento do agir pecado, na igreja, para fazer obra de Deus, para agir. Então, é mais ou menos isso. Então, Deus não muda a personalidade das pessoas, não. Né? Agora, Deus aperfeiçoa para o projeto que Ele tem com essa pessoa. E esse ciclo da oração, então, foi bem, me parece, porque, assim, uma característica grande do senhor hoje ainda é oração. Não, eu continuo no ciclo de oração, nunca vai ir. E me parece que o senhor já entrou de cabeça no dia seguinte no ciclo de oração. Eu já fui para o ciclo de oração no outro dia. Eu aceitei Jesus no domingo e na segunda eu estava lá, nunca mais saí. Hoje eu sou um pastor que frequenta o culto de oração, de ciclo de oração, todos os dias. Hoje eu sou o pastor aqui da igreja como presidente, mas continua a mesma coisa. Todas as igrejas que eu passei, eu frequentei o ciclo de oração, continuo fazendo e vou fazer sempre. Porque para mim isso é um hábito. Se eu não orar, eu não dou conta de ser crente, não. Se eu sou crente, porque eu oro. Ainda tem problemas sérios. Então, você já de orar, você não dá conta. Mas aí, quando eu fui para a Bahia, eu comecei a orar a Deus, por quê? Eu precisava de uma esposa. Né? Então, o senhor foi para Barreiras, Bahia, ainda não era casado? A primeira vez solteiro. Eu tive duas namoradas. Antes da minha esposa, eu devo ter tido umas 2 ou 3 namoradas na igreja, mas uma coisa que... Né, porque eu queria namorar um namoro de crente mesmo, naquele tempo, principalmente naquele tempo nosso, né, que você não podia pegar nem na mão da moça. Se você pegasse na mão da moça, era 3 meses de prova. Não, mas hoje em dia também, porque a Lídia não deixava eu nem colocar a mão assim. Não, porque hoje a coisa está mais... Nosso namoro foi... mais difícil. Mas na minha época... O senhor já era consagrado auxiliar, diácono, alguma coisa? Não, quando eu fui para a Bahia, eu era membro. Eu fui consagrado por o pastor Geraldo, na época, o pastor Geraldo, que era o pastor daqui da época, ele mandou me consagrar lá numa festinha que teve em Barreiras, me consagrar a diácono. Mas eu já fazia serviço evangelista, ganhava alma. Eu mais o Antônio era um rapaz do Setoró, inclusive foi missionário na África, e faleceu o ano passado de câncer, e deixou uma grande obra na África, me parece 50 igrejas plantadas na região de Guiné-Bissau. Eu e ele era jovem. Você tem uma ideia, eu e o São Antônio, nós evangelizamos a cidade de Barreira, entrando casa por casa. Nós chegamos a entrar na casa do sacristão da Igreja Católica, que é o tipo do secretário, né, da Igreja Católica. E o pessoal recebia? Não, entrava, o que não deixava a gente entrar, não entrava. Mas nós fizemos um mapa da cidade e visitamos todas as casas. Nós evangelizamos Barreiras, entrando em casa. Os que não deixavam entrar, não passava. Né? E era 2 jovens solteiros. E uma dificuldade tremenda, porque o Barreira é uma cidade muito promíscua, né, na época. Era uma cidade, naquele tempo, tinha um rio que passava dentro da cidade, as mulheres saíam do rio, da praia, e saíam no meio da rua, do jeito que saíam. E nós, jovens, de uma boa aparência, né, e solteiro, então nós lá, nossa vida era jejum e oração, a gente jejuava todo dia. Mas nós vivíamos uma vida tão espiritual na Bahia, que eu vi demônio só olhar para a gente e o demônio pegar ele. O cara só olhar para a gente e demoniava. Eu vi muitas vezes. A pessoa encontrar com a gente, o demônio pegar ele no meio da rua. Nós vivíamos uma vida de consagração. Não era considerado como se fosse Paulo e Silas. Né, é isso que eu ia falar agora. Parece que eu estou vendo aqui Paulo e Silas. Nós vivíamos uma vida de consagração. Porque era vocês jejum dois todos parece que os dias. combinaram bem, né? Era oração de madrugada, jejum todo dia e evangelização. Porque se não fosse assim, a gente não vencia lá. Só nós dois cuidamos. Porque aí o pastor Ebenezer vinha para cá, e a gente praticamente ficava tomando conta da congregação, 2 jovens. E naquela época lá, eu acho que o número de evangélicos, assim, numa cidade do interior, não era tão relevante, né? Parece que a maioria sempre era católica. Além disso, escandalizado. Acho que, porque meu pai relata, meu pai fala que quando passava um crente, assim, lá onde ele morava, no interior, meu pai era católico, mais novo, né? Ele falava que o pessoal falava assim, lá vai o bicho, era tipo assim, era... O Bíblia, era o bode, o protestante. O senhor sentiu isso? Sim, hoje nós não somos considerados protestantes, hoje nós somos evangélicos. Né? Mas, algum tempo atrás, os crentes eram considerados protestantes, era considerado bode, eram esses adjetivos. Eu só não queria nem chegar perto. Muita gente
não gostava, e às vezes estava cultuando, atiravam pedra em cima da igreja. Mas hoje a coisa mudou. Hoje nós somos muito aceitos na sociedade. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Tem os prós e contras. Tem as suas virtudes, mas também Porque parece que tem a igreja coisas só que, cresce quando está sendo perseguida. Né? Porque naquele tempo a gente era perseguido, a gente era obrigado, os padres na época mandavam as pessoas escorraçar a gente. Porque éramos considerados os bíblias, os bodes, mas ao mesmo esse tempo, tipo de adjetivo. Mas ao mesmo tempo Deus operava muito na igreja. A gente via sinais, milagres. Né? Muito. Hoje está mais. Hoje mudou, né? Hoje nós temos crente em todas as camadas da sociedade, desde a C, A, B, nós temos crente, né? Então, acabou esse. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas naquele tempo a igreja crescia mais, né? E as lá pessoas aceitavam mais Jesus. Lá em Barreiras, vocês tinham uma congregação ou era só esse? Nós abrimos a igreja lá. A irmã Hilda e o pastor Ebenezer, nós éramos os auxiliares dele. E aí eu comecei a orar para... Eu queria uma esposa. Eu não queria namorar, eu queria casar. Como eu vim do mundo, eu não queria namorar, porque eu não queria cometer pecado, não queria... Eu fui para a igreja com muita vontade de temor de Deus mesmo. E até porque nessa época aí parece que só havia um crescimento eclesiástico dentro da igreja, assim, a ser consagrado pastor, evangelista, recomendava-se ser casado, né? Ser casado. Hoje já não tem mais essa recomendação, mas naquele tempo precisava ser casado. E aí entra a Dorca, né, na história. Eu lembro, e foi uma coisa muito... Eu sempre aconselho, o jovem não deve fazer o que eu fiz, não. Eu fiz porque cada pessoa, Deus tem o seu projeto. Sim. E numa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje, a irmã Hilda disse, olha, nós vamos para a Bahia, vamos sair daqui da sede, nós vamos encontrar aqui na sede para pegar o ônibus aqui na rota ferroviária. E vai uma moça com a gente. Então, o senhor já tinha voltado de Barreiras? Já estava voltando. Estava aqui? Fiz Barreira, mas nessa época eu estava aqui. Sim. E quando eu cheguei aqui no estacionamento aqui da nossa sede, por uma volta de umas 7 horas da manhã, da noite, para a gente pegar o ônibus para Barreiras. Só lembrar, aqui a sede ainda não tinha o templo, não, era o salão. Era o antigo. Não tinha esse templo aqui, o novo não. Era o galpão onde é o salão de festa. Quando eu vi a Dorca, eu já tinha visto ela uma vez, num congresso aqui na sede. Eu novo convertido, e nós tínhamos um congresso aqui chamado Combrás, que na época o líder era o Moedinho, essa turma antiga. E eu estava mais o Homes, que o Homes era o presidente da mocidade, da QNL 5, e hoje é um dos tesoureiros aqui da sede, casado com a Kelly hoje. E eu estava no estacionamento aqui da igreja, onde é a igreja hoje, e a Dorca entrou. Quando a Dorca entrou, que eu já tinha... A primeira vez que eu a vi foi num congresso, parece que em Séries. Goiás. E quando ela passou, eu olhei para o Holmes, que era do lado, que o Holmes é o presidente da nossa mocidade, a QNL5. A Dorca passou, eu falei assim, mas que moça bonita. O Holmes olhou para mim e falou, mas não é para você, não. Eu falei, não estou dizendo que é para mim, estou dizendo que é bonita. Quando eu chego aqui nessa quarta-feira, para viajar para Barreiras, e a irmã Hilda era muito amiga dos pais da Dorca. E a Dorca estava passando por alguma situação na cidade dela, que tinha acabado o namoro, e estava assim, a irmã Hilda convidou para levar para a Bahia, para ela sair um pouco. Sair daquele... Na hora que eu cheguei aqui, desci aqui para pegar o carro para ir para a rota ferroviária, na hora que eu coloquei os olhos nela, o Espírito Santo falou assim, essa é a sua esposa. Eu olhei para mim e falei, meu Deus, é muita coisa para mim, mãe. Que a minha esposa era muito bonita, mas a Dorca era muito bonita. Minha esposa, a Dorca, ela chamava a atenção mesmo. Ela era muito bonita e andava muito bem arrumada. O pai dela era um homem rico, então ela andava muito, muito arrumada. E ela vinha lá de Iporá? De Iporá. Ela morava em Iporá. Aí bom, entramos no ônibus, e naquele tempo a coisa era tão rígida que o rapaz no ônibus não podia ir sentado do lado da moça numa viagem, tinha que ser separado. Isso era comum. Naquele tempo a gente aceitava e era muito bom. Eu achava aquele tempo muito bom. Eu acho melhor do que hoje. Sim. Essa liberdade que se tem hoje. Parece que perde aquela emoção. No meu tempo, você imagina um rapaz deixar a moça em casa só. Isso dava exclusão. Hoje a coisa mudou.
Que Deus tenha misericórdia da juventude de hoje. E parece porque a liberdade é muito grande. Nós não tínhamos essa liberdade. E essa liberdade aí parece que meio que diminui aquela emoção, aquele negócio do coração, né? Aquela expectativa. Eu acredito que sim. Eu acho que ficou muito banal. Porque o senhor, quando viu a pastora Dorcas e quando Deus confirmou, o senhor deve ter sentido um negócio muito forte. Era uma coisa assim que eu tinha certeza, mas uma coisa quase... fora do seu alcance. É fora do meu alcance. Primeiro, a questão social. Sim. Eu sempre fui pobre. A Dorca, na época, era filho dos homens mais ricos da cidade, onde ela morava. Então, já tinha essa disparidade. E, era quase um sonho, então. Eu pensava de casar com uma moça que fosse mais baixa do que eu. A Dorca é mais alta. Mais alta. Ela tem quase 4 a 5 centímetros mais alto que eu. Tanto que, quando ela coloca um salto alto, fica pior ainda. Já começou por aí essa área. Mas, quando chegou em Barreira, a gente viajamos... Mas dentro do ônibus, o senhor não sentou do lado dela? Não. Quando a gente chegou em Barreiras, e aí eu já fui falar, falei, olha, quando eu te vi, aconteceu isso. Ali. O senhor teve coragem? Não, falei, ué, eu nunca mandei recado, não. Uhum. Falei, olha, na hora que eu senti, na hora que eu te vi, o Espírito Santo falou isso assim, que você vai ser minha esposa. Ela falou assim, incrível que o Espírito Santo também falou a mesma coisa comigo. Caramba, que legal. Quer dizer, era uma coisa de Deus mesmo. Porque eu ia perguntar assim, se ela não achou que era um chaveco usando, não, ela já estava no mesmo espírito. Não, foi uma coisa de Deus, um negócio, uma coisa, eu acho que não acontece com duas ou três pessoas, foi um fato que Deus preparou. Aí eu falei no outro dia em Barreira, eu falei assim, só que eu não namoro, eu noivo e caso. E ela disse, aí, tudo bem. Fizemos, a irmã Hilda tinha umas alianças que ela ganhava em campanha, me deu as alianças, eu fiz a medida do dedo dela, já fui, na primeira vez que eu fui na casa dela, foi para pedir em casamento. Marcamos a data, eu a vi nessa vez, aqui na igreja, aqui nessa época, e depois me parece que só no dia que eu noivei. Não sei se eu via ela depois nesse intervalo. Ah, então vocês não tiveram um período de namoro? Não, namoro, não. Nosso namoro foi casamento. Então, peraí, o senhor viu ela aqui na igreja, viajaram para Barreiras, sim, voltaram. Ela voltou. O senhor ficou. E aí eu fui para... Eu acho que, não sei se eu a vi, se teve algum encontro, eu acho que não sei, não lembro. Mas me parece que foi quando eu fui para pedir para noivado. E a Dorca, ela, por ser uma moça, filha de fazendeiro muito forte na cidade, e tinha uns filhos fazendeiros que, lógico, queria casar, namorar com ela. Além de ser uma moça tinha pretendentes. Muito bem, de uma família muito boa, tinha aquela tradição de filho de fazendeiro, casar com filho de fazendeiro. O senhor não tinha essa tipo, fazendeiro com fazendeiro e tal, e o senhor não tinha essa antecedência, né, esse cacife para chegar lá. Não. Mas tinha coragem, né? Aí eu fui muito corajoso. Corajoso porque o Espírito Santo já tinha falado comigo, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Estava fundamentado. Quando eu cheguei, aí eu marquei, já tirei as medidas das alianças, já foi a primeira vez que eu fui na casa do pai dela, foi para pedir em casamento. Não conhecia ninguém. Cheguei lá, me lembro como hoje, cheguei um dia à tarde, fui buscar na rodoviária, pousei na casa dela, quando eu cheguei na casa dela, uma casa de fazendeiro, um movimento de fazendeiro, de peão, aquela coisa de fazenda. Não era na fazenda, mas era uma casa do fazendeiro. A sede. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, o pai dela chamava Valdivino Pedra, né? Valdivino? Um homem quase 2.000 metros de altura. A Dorca é alta, né? Os pais dela eram muito altos. Mas o senhor forte, mas crente, mas um homem... O senhor sentiu algum medo, ou assim, apreensão? Não, eu estava seguro do que eu queria. Ele era um homem muito, era um homem rico, mas era um homem crente, ele era um presbítero, um homem crente, temente a Deus mesmo, um homem forte, um homem zarrão mesmo, estava aquele homem moreno. Eu cheguei para ele, o senhor sabe o que eu vim fazer aqui, né? Ele falou, a Dorca me falou, o senhor pode me atender aqui? Ele, não, amanhã eu converso com você. A casa deles era 2 casas emendadas uma na outra, uma mais baixa, outra mais alta, era 2 casas que fez uma, era uma coisa de doido. Chamou a esposa dele, a Dorca e eu. Cheguei lá e falei, olha, o senhor sabe que eu vim aqui, eu sou um missionário, as alianças que eu tenho aqui foi me dado, que me deram de presente, que nem dinheiro para comprar aliança eu tinha. Foi honesto. Não, mas eu fui muito corajoso, sei lá, cara de pau, sei lá. Eu sei que eu falei a verdade. Falei, olha, só que Deus falou que a sua filha vai ser minha esposa. Mas a minha situação é essa.
A aliança foi ganha. Eu sou missionário numa cidade pobre. E aquele homem, Deus fez algo tão impressionante no dia, que ele falou assim: fique tranquilo que eu vou te ajudar em tudo que você precisar. Já adotou. Não, aí já... Uma pena que 30 dias do nosso casamento ele morreu, né? Deu um infarto na fazenda e morreu. Ele viu o convite lá do casamento, mas ele não chegou a ver o casamento, porque ele morreu 30 dias antes. Ele morreu 30 dias do depois casamento. Que o senhor falou. Sim, ele morreu 30 dias antes do casamento. Antes do casamento. Aí nós ficamos noivos, eu já voltei noivo. Mas o senhor teve a permissão dele? Sim. Ele chegou a ver os convites. Só que ele foi acho que uns 30 dias antes, ele foi na fazenda e deu um ataque cardíaco, o menino que chegou, ele já estava morto. Nossa. No outro dia. Foi uma pena. E aí nós casamos e voltamos para a Barreira. Eu e a Doca para a Barreira. Já foi nós dois. Aí viemos para cá, para Brasília, moramos um tempo aqui. E aí fomos convidados para ir para a Barreira de novo. Aí já a Tainara, me parece que a Tainara, o Caleb, a Tainara, não sei se o Caleb já tinha nascido, mas parece que a Tainara, com certeza. Fomos para a Bahia de novo. E lá começamos a trabalhar em Barreiras, e o povo, eu tenho uma facilidade muito grande com o povo. Uma coisa assim, eu caí na graça do povo mesmo, e aí houve um contratempo com o próprio pastor que tinha lá, e eu tive que vir voltar. Teve um negócio de meio que... uma questão de, sei lá, ciúme. Como as pessoas começaram a gostar muito de mim, eu tinha um outro sistema, as pessoas acabaram, no dia que eu ia pregar, as pessoas iam. Houve esse contratempo. Eu falei, Doc, isso aqui não dá certo para ficar. E aí, nessa época, nós tínhamos uma casa aqui, só que tinha alugado, e estava em contrato. Nós viemos morar num barraco aqui. E nesse intervalo, quando eu voltei da Bahia, porque eu fui para servir a Deus. É tanto que essa pessoa me prometeu muitas coisas, chegou lá e não cumpriu nada. Me colocou para morar no fundo da igreja, num barraco, que era cozinha, sala, banheiro, tudo junto. Muriçoca, que aquele só no inferno tem naquele tanto. E aí calor terrível, mas eu não reclamei nada. Eu vim aqui para ganhar alma. A pastora Docas que saiu de uma... Não, e quem saiu de uma terra... Porque a Doca é uma mulher crente, irmão. Porque a Doca saiu de uma casa que não se comprava carne por quilo. Matava o boi e botava no congelador. Era uma fartura, a casa dela era uma fartura. Ela foi em Barreiras, nós chegamos a passar muito tempo comendo ovo. Tomando banho num chuveiro que não tinha chuveiro, era um cano. Eu nunca vi a Doca reclamar, e eu reclamava às vezes. Eu nunca vi ela dizer, na casa do meu pai tinha isso. Então, louva a Deus que eu casei com uma moça crente. Uma moça que entendeu a obra de Deus nessa vida. Quando eu voltei de Barreira, muito decepcionado por o que aconteceu, eu fui com o coração aberto para trabalhar mesmo, não querendo saber de nada, eu não queria saber de dinheiro, eu queria trabalhar para Jesus. Sim. Quando eu voltei, eu fui tomado por uma tristeza, porque aí o pastor era o pastor, já era o pastor divino nessa última vez, né? Aqui. E aí o camarada mandou uma carta e acabando tudo. Esse lá. Aí eu vim aqui, o pastor divino, conversamos, e ele entendeu, não teve nada. A verdade não era a verdade que se contava. E aquilo me deu uma tristeza tão grande. Eu não cometi pecado, não saí para pecado, mas me deu uma tristeza tão grande que eu não conseguia, durante um tempo, sei lá, uns 30, 40 dias, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar. Era uma tristeza que eu nunca vi, decepção. Mas uma coisa, um fato marcou essa época. Quando eu estava nessa crise de não conseguir, eu não lia a Bíblia porque eu não queria, porque não dava tempo, aliás, não tinha prazer. Eu estava. Na verdade, o diabo preparou uma cama para me derrubar mesmo. Só que eu lembro, aí a Doca tinha uma festa dos jovens, essa congregação da QNL5, nós morávamos lá perto. A Doca falava, vamos na igreja hoje. Há tanto tempo que a gente não vai na igreja, dentro de casa mesmo, uma tristeza profunda. Então, acabou me levando. Quando chega lá, eu era da QNL, todo mundo conhecia. Na hora do pregador chegar, o pregador não foi. E aí, como eles me conheciam, ele falou, Gilson, eu acho que eu era diácono. Sim. Você prega aqui que o pregador não veio. Eu falei, meu Deus. E o senhor arrasado por dentro? Não, eu arrasado. Eu fui lá para ver se levantava. Só queria ouvir, e não eu ainda falar. lembro, hoje isso tem mais de 30 e tantos anos, eu lembro o versículo até hoje. O versículo o tema da festa era Daniel capítulo 12, verso 10. Muitos serão embranquecidos, provados e tal. O versículo, Daniel capítulo 12, verso 10. Eu lembro como se fosse hoje. E eu fiquei como diz, numa sinuca de bico. O pessoal me chamou, e se eu não for? Aí, misericórdia, eu vou. Irmão,
foi o dia que eu preguei com mais unção na minha vida. Eu nunca vi tanta unção. Deus fez um reboliço na igreja. Crente batizado com o Espírito Santo, cura, mas foi um mover de Deus. Aí eu falei, sabe uma coisa, Deus tem um projeto comigo. Aí eu... E isso aí fez o senhor ser restaurado? Claro, isso me levantou de forma extraordinária. Eu entendi ali que Deus tinha um plano comigo, sim, que o plano de Deus comigo tinha acabado. Aí eu vim aqui congregar na sede. Aí o pastor Divino mandou, na época, dirigir uma igreja aqui na QNL, acho que 22, 14. Eu dirigi essa igreja por um tempo. Depois ele me mandou aqui para, era 38, onde era 50 e... Era em frente ali onde é a 38 hoje, aqui na QNJ aqui. Mas essa já era da... Só que era em frente. Essa já era que a minha esposa, o meu sogro congregou, não? Não. Mas aí, nessa época, eu estava assim muito... Eu precisava fazer um curso teológico. Eu estava pastoreando, mas eu sentia muita falta de conhecimento. Cheguei, pastor Divino, pastor, eu vou entregar a congregação e vou fazer o curso teológico. Foi quando eu entrei na época era FATAD, depois virou Fé, e eu fiquei 5 anos e me formei em teologia. Sou formado em teologia. Quando foi... E eu fiquei aqui ajudando o pastor Divino, aqui na igreja, na sede, sempre ativo, sempre ajudando tudo. O senhor ficou congregando aqui enquanto estudava? Aí eu já era evangelista, né? Uhum. Eu fui consagrado evangelista na inauguração da sede aqui, 1989. Acho que é isso, 1989. Que foi inaugurada a nossa sede aqui, isso na época do pastor Divino. O Templo Novo. Quando foi em 96, aliás, quando foi em 2002, eu cheguei aqui, o pastor Divino falou para mim, olha, tem uma congregação que está precisando de um pastor, eu vou transferir o pastor lá, que era o pastor Valdeci, que hoje é presidente de Brasilândia, na expansão do Setoró, na quadra 16. Você quer ir dirigir a igreja? Você quer ir lá? É uma congregação pequena. Naquela época, a expansão do Setoró era uma região muito perigosa. Violenta. Não tinha asfalto, tinha nada. Até a Lídia que está aqui era criança na época lá. E isso em 96. Aliás, em 2002. O pastor Divino, o senhor está me mandando, eu fui. E lá nessa congregação eu fiquei... não, eu estou trocando as datas aqui. Eu fui para a expansão em 96. E fiquei na expansão até 2002. Foram 6 anos. Deus abençoou aquela igreja, congregou, cresceu, a igreja se fortaleceu. O senhor pegou uma igreja... Não, era uma igreja boa. O pastor Valdeci é um excelente pastor, sim, né? A igreja era uma igreja muito boa, os irmãos muito bons. O pastor Valdeci é um homem de Deus. Uhum. A igreja é bem. E Deus abençoou que ela dobrou o número de... Eu fiquei 6 anos lá e Deus mais que dobrou o número de membros, né? Mas era uma igreja pequena, mas muito abençoada. Eu já peguei uma igreja abençoada por um pastor muito bom que passou por lá, o pastor Valdeci, e continuamos e Deus multiplicou essa igreja. Quando foi em 2002, eu cheguei aqui na sede, o pastor Divino, ele dizia, pastor, você, por exemplo, hoje eu tenho um sistema, irmão, você vai para a igreja tal. O pastor Divino dizia assim, ele chegava para mim, você quer ir para tal igreja? Ele falou, pastor, tem uma igreja no Recanto da Zema, que eu já falei com 3 ou 4 pastores e ninguém quer ir. Porque o Recanto da Zema também naquela época era uma cidade começando, muita poeira, muita sujeira, pobreza, igreja que não tinha renda quase, eu lembro que a renda da igreja não chegava a R$2.000. Eu nem perguntei. Falei, pastor Divino, tem 2 pessoas que eu obedeço na terra. É Deus e o Senhor. É para ir quando? Quando é que é a posse? E ele marcou a posse, quando foi em 2002, eu fui para o Recanto das Emas, na 405. Aí lá a igreja estava um pouco deteriorada, tanto espiritualmente, com pouca gente. Reiniciou um trabalho de novo. Como é que é? O senhor estava lá no Setoró, aí já estava a igreja estabilizada. Estabilizada. Aí o senhor foi para um local para começar... Não, já tinha igreja no Recanto das Emas, só que ela era uma igreja muito pouco membro, uma igreja estava um pouquinho sofrida, sem poucos membros e tal. Igreja... E eu fui para lá e fiquei lá até 2015. No caso, dá 13 anos, né? E aí Deus multiplicou mesmo a obra ali, a igreja cresceu muito, a igreja se fortaleceu. Quando foi em 2015, o pastor Benedito precisava de um primeiro vice-presidente aqui. Já era o pastor Benedito? Já era o pastor Benedito, o pastor Divino tinha falecido. Quando foi em 2015, o Benedito me convidou para ser o primeiro vice-presidente aqui da igreja. Na época,
eu não reluto, porque eu não reluto com o líder. Eu não questiono o líder. Se o líder está mandando, eu vou. É tanto que quando eu decidi vir para cá, pelo chamado do pastor Benedito, teve muitos colegas da igreja, muitos pastores do campo que me aconselhou a não fazer isso. Sim. Porque aqui tinha uma dificuldade muito grande, algumas coisas que o vice aqui nunca... Então, era até uma coisa que eu queria perguntar, assim, o senhor acha que o pastor Benedito te chamou porque ele viu no senhor uma necessidade que ele queria que fosse feita aqui? Não, ele me disse que Deus revelou. Ah. Ele disse que em oração Deus revelou para ele que teria que ser eu. Eu até fiquei surpreso também, porque para mim eu jamais seria vice-presidente aqui da sede. Eu era um pastor de uma congregação muito boa, mas lá no rebaldo da cidade, né? Não tinha visibilidade. Não era aquele pastor de linha de frente, era um pastor de uma congregação. Eu acho que outros Só que pastores eu ficaram cuidava surpresos. eu mesmo no setor O, eu sempre trabalhei na igreja com muito entusiasmo. Sim. Quando eu cheguei no setor O, era uma igreja pequena, mas eu fiz a diferença lá. Deus, eu botei ela, na época que eu fui para lá, era uma subcongregação do setor O, mas ela logo superou tudo. Então, eu fui para a igreja com entusiasmo. Como eu cheguei no Recanto da Zema também, e com entusiasmo. Deus cresceu a obra e eu acredito em Deus. Não tinha pedigree para isso, não. Eu vim para cá, entreguei a igreja, o pastor Saulo foi para lá, e eu assumi a vice-presidência da igreja aqui em janeiro de 2015. Bom, quando foi 2016, volta de fevereiro, houve aquela situação com o pastor Benedito, que eu não gostaria de falar sobre isso aqui. É uma coisa que a gente não tem nenhum prazer disso. O pastor Benedito é um homem de Deus e teve aquela situação. Como eu era o primeiro vice, eu assumi a igreja, diante da situação que aconteceu, e devido à situação que estava, algumas coisas começaram a acontecer, como a congregação querendo se desligar, a congregação, já que está a situação, eu vou fazer o meu campo aqui. E, na época, eu liguei para o bispo Samuel Ferreira. Bispo, o senhor precisa preparar um pastor imediatamente para a sede, antes que desande isso aqui. Eu lembro que isso foi numa... Inclusive, eu liguei para ele, eu estava no hospital aqui, São Francisco, fazendo uma consulta, mas a necessidade era grande e eu tive que ligar dentro do hospital. Ele falou assim, olha, quarta-feira você vai lá na Conamad para a gente conversar. E o bispo Manuel Ferreira já estava lá. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, conversando numa mesa lá com o bispo, procurando qual era a pessoa que ele ia indicar para ser presidente aqui. Eu nunca tinha sentado numa mesa onde estava o bispo, nunca. Conheci o bispo de ver. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não levo bronca porque eu sou metido, não. Eu posso levar bronca porque eu sou meio tímido, às vezes. Nunca tinha sentado numa mesa com o bispo. Quando eu cheguei nessa reunião, ele mandou sentar do lado dele. Teve um problema aqui e tal, e acabei ficando conhecido para eles. Eu falei, bispo, nós estamos, na época era pastor ainda, bispo, pastor, estamos aqui para o senhor apontar a pessoa porque vai para lá, para a gente preparar e tudo. Ele bateu na minha perna e falou assim, o homem é você. Porque, segundo ele, Deus deu uma revelação também. Porque eu não tinha, se você fosse olhar meu perfil, eu não estaria aqui hoje. Porque tinha muita gente na minha frente, mas muita gente. Se fosse olhar as pessoas, as figuras... Se você fosse olhar a pessoa, eu acredito que o bispo ele olhou para o homem de Deus. É tanto que ele disse que teve uma revelação, que Deus revelou o meu nome para ele. Que foi muitos pastores que tentou vir para cá. Pediu, ele mesmo me falou. Foi gente que ligou para ele muito querendo, São Paulo, Rio de Janeiro, até dos Estados Unidos. E como foi, segundo ele, uma revelação, em 2016, em março, no último domingo de março de 2016, eu assumi como pastor presidente aqui da igreja. Sabendo que foi uma revelação de Deus, porque se você fosse ver pelo pedigree, não tinha condições nenhuma, era zero. Tinha muita gente na frente. Não, muita gente boa, muita gente boa, teologicamente falando, e até... De visibilidade. Até visibilidade. Ou proximidade com o bispo. Eu era um pastor de uma congregação. E aí nós assumimos aqui. Às vezes as pessoas veem a gente assim e pensam que a gente não tem história, né?
Foi o que eu falei no início. Tanto que eu né? nunca As pessoas- nasci, tanto que eu nunca fui de outra igreja. Eu aceitei Jesus no Campo Taguatinga, eu batizei no Campo Taguatinga e nunca saí do Campo Taguatinga. Quando eu saí, foi para fazer uma obra de Deus fora, e até mesmo enviado por aqui. Então, tem pessoas que pensam que a gente chegou aqui e caiu do paraquedas. Não, nós temos Ou uma então é história. filho de alguém, Nós temos né? uma história aqui em Taguatinga de mais de 40 anos. Ou então é filho de alguém. Ou filho de alguém. Eu não tinha pai pastor presidente e nem tinha sogro pastor presidente. Então, quando inclusive, eu tive uma luta aqui muito grande, como vocês sabem. Sim. Graças a Deus, Deus tem nos dado a vitória. E muitos diziam assim, não, mas esse rapaz não pode ser pastor, ele não tem nenhuma formação, ele não tem formatura, ele não é... É tanto que um dia eu falei para um dos bispos, né? Eu falei, bispo, estão dizendo que eu não posso ser presidente da Taguatinga, que eu não tenho uma formatura, eu sou formado em teologia. Não tenho nenhuma formatura, e ele disse que falou para a cidadã assim, olha, se eu estivesse precisando de um médico ou de um doutor, eu ia buscar no hospital, ou na faculdade. E aí nós estamos aqui, já fizemos 10 anos, né? E o mais interessante também é que cada autoridade que estava acima do Senhor, ela teve uma direção de Deus. Teve uma direção de Deus, porque Deus parece que revelava isso. E em última análise, era Deus que estava escolhendo aquele o improvável, né? Não, eu sou improvável. Isso aí eu tenho certeza. Que é o que muita gente... Porque se você for olhar pelo perfil de hoje do ministério, geralmente as pessoas que assumem a presidência de uma igreja hoje, pessoa de destaque, às vezes parente, ou filho, ou genro do pastor presidente, pessoa que tem uma formação teológica melhor. Então, eu sou considerado, eu não tenho nenhuma dúvida que eu sou improvável. Que, pela misericórdia de Deus, deu certo. Sim. Porque nós vamos fazer agora, nós já fizemos 10 anos, dentro dos 11 anos dirigindo aqui a igreja, e nós temos visto o que Deus tem feito aqui. Vocês que são daqui, você sabe. Sim. Você estava aqui todo o tempo. O que Deus fez aqui na igreja é uma coisa extraordinária. Né? Tanto no lado espiritual, quando eu assumi essa igreja aqui, a frequência estava bem pouca. Bem pouca lembro mesmo. que eu era da congregação e quando eu vinha nas festas, né, era muito cheio. Aí, vez ou outra que eu via no domingo, eu ficava assustado. Falava assim, Estava realmente, devido à situação que estava. Hoje a realidade é outra. E aí, tanto que teve que expandir. E né? é tanto que hoje nós não temos... A igreja que antes era, só dá para os membros daqui da igreja. Hoje, quando vem todos, enche o local antigo. E, então, nós fizemos hoje uma ampliação na igreja. Essa igreja aqui, antes, ela tinha uma capacidade para 1.500 pessoas, bem apertada. Hoje, ela tem uma capacidade para 4.000 pessoas sentadas. Hoje, nós temos uma igreja bem montada, tanto com som, com ar-condicionado. Hoje, nós temos, só dentro da igreja, nós temos 14 telões e 12 televisão, para ficar mais... o trabalho ficar mais fácil, porque nós fizemos uma galeria que precisa ter isso. O número de membros também cresceu bem, graças a Deus. Hoje que nascer, você está aqui, você prova, né, que a igreja antiga já tem até problema de estacionamento, mais, porque é tanta gente. Problema de estacionamento e tudo. Então, durante esses 10 anos, Deus realmente provou que estava conosco. Passei uma luta muito grande, como vocês sabem, com aquela perseguição. Teve momentos aqui eu confesso que teve momento aqui que eu tive vontade de ligar para o bispo e sair, porque era muita luta. Mas Deus nunca deixou, porque Deus não trabalha com gente covarde, né? Deus não tem compromisso com covarde, nem tímidos. E estamos aqui. Eu até costumo, eu já falei várias vezes assim, para amigos e tal, até para a Lídia, né? Eu falo assim, esse momento que a gente passou aqui na igreja, que é esse que o senhor se refere, era espiritualmente e também era visível, assim, materialmente, um certo tipo de declínio. E aí, quando o senhor veio, assumiu e colocou a forma que Deus usou o senhor, eu falo assim, é o que eu falo, né? Eu falo assim, não tinha outra pessoa para fazer, para estar e para fazer o que o pastor Gilson faz, porque, assim, qualquer outra pessoa, por melhor que ela seja, acho que não teria essa casca dura, entendeu? Não teria essa coragem, essa casca dura e esse ímpeto, sabe? Porque eu acho que não daria conta. Eu não me deixei me abater, né?
Apesar de ter sentido alguns momentos... Mesmo abatido, eu me levantava. E, mesmo na luta, a gente teve uma visão de aumentar uma igreja de uma forma recorde, né? A construção mesmo, para ser usado, nós fizemos em 6 meses. Montada. Hoje nós temos ainda algumas coisas, como o som está sendo colocado agora, está terminando. Essa semana que vem nós vamos colocar mais 6 telões dentro da igreja. Microfonia, né? O coral agora vai ter. Hoje, graças a Deus, hoje a igreja está muito, para a glória de Deus e para a honra do Senhor, está muito bem montada. E eu tenho certeza que o crescimento será muito grande. E o meu projeto e a minha visão é que um dia, membros aqui da sede, essa igreja toda está lotada. Eu acredito nisso. Eu oro nesses bancos, eu oro nessas cadeiras para Deus encher, e Deus vai encher. Todas as igrejas que eu passei, Deus multiplicou e triplicou os membros. Vai ser aqui também, vai ser desse jeito. Porque a gente não vai baixar a cabeça. Nós temos um alvo. Como diz a Bíblia, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou. E Deus tem sido muito bom com essa igreja. Uma igreja abençoada, um povo bom, os irmãos abençoados, uns obreiros muito abençoados, obedientes. Então, graças a Deus, nós estamos aí. Até quando? Até o dia que Deus quiser. Eu sempre digo, a igreja não é do pastor. A igreja é de Jesus. Deus não dá a igreja para o pastor, Deus dá o pastor para a igreja, né? Então, nós temos sempre essa visão. O nosso projeto é nunca desobedecer uma liderança. Nós temos um compromisso com Deus através da nossa liderança, que tem sido muito companheiro, muita gente boa. O bispo Manuel Ferreira, nosso bispo, é um homem que eu tenho uma gratidão eterna por ele. Por quê? Porque é um homem de Deus que tem visão. Porque se ele fosse levar pelos outros, eu não estaria aqui na sede, eu não seria pastor dessa igreja. Mas ele é um homem que de visão e que obedece à visão de Deus, à voz de Deus. Então, eu sou muito grato ao bispo, todos os nossos bispos, o bispo Samuel Ferreira, o bispo Abner, o bispo Euídes, né? São a nossa liderança maior. Trazer eles aqui. Sim, inclusive na inauguração, eu quero ver se o bispo Abner estará pregando. Hoje eu faço parte. Você vê, você vai conquistando as coisas, né? Era isso que eu ia falar, porque ele colocou o senhor, né, e ainda foi além, né? Porque eu assumi também a 6ª Secretaria da Convenção Nacional, da mesa diretora. Aqui em Brasília, eu sou vice-presidente da Convenção de Brasília. Então, Deus Essa já é a mesa da CONAMAD. Hoje eu faço parte da mesa nacional e da mesa da Convenção de Brasília. Eu sou vice-presidente. E tudo isso conquistado por Deus, porque a capacidade nossa é pouca. Eu conheço, eu reconheço isso. Eu tenho minhas limitações. Só que Deus, Ele usa o que Ele quer, né? Ele usa o que Ele quer. Deus não precisa de... Deus só quer uma coisa da gente, que você se coloque na brecha. Sim. Talentos, sabedoria, você vai adquirindo. Eu prefiro ser chamado por Deus de que ser capacidade não ter chamado, porque tem muitas pessoas hoje na frente da igreja que têm capacidade, mas nunca foi chamado. Eu prefiro ter menos capacidade e ser chamado por Deus. Ter sido chamado para Deus. E também tem o contrário, né? Tem gente que acha que tem chamado, acha que tem capacidade, acha que tem chamado, mas não tem capacidade. Porque tem muitas pessoas, hoje tem muitos obreiros e pastores que eles se formam. E o fato de ter se formado em teologia, doutorado e tudo isso, eles pensam que só porque tem isso, Deus tem a obrigação de chamar para a obra. Não é bem assim. Né? A minha capacidade, a minha formatura, ela não depende da chamada. Você pode ser uma pessoa que tem menos capacidade de ter uma chamada, e você pode ser uma pessoa que tenha capacidade de não ser chamado. Sim. Bom quando você tem capacidade e é chamado. Mas entre os dois, para escolher, eu prefiro a chamada. Até porque, se essa formação fosse necessária, muitas igrejas que foram bases no Brasil aí na década de 60, 70, 80, pastor que, aos olhos humanos, eram pessoas até semi-analfabetas, não teria havido igreja que teria formado tanto crente. Né? Não, a chamada é tão importante. Eu tive um pastor aqui na QNL 5,
que já dorme no Senhor, chamado João... Esse João Rodrigues, eu esqueci o nome dele. Ele era analfabeto de tudo. Ele, para orar, para ler, ele pedia para o irmão ler, para ele pregar. Eu lembro que ele chamava Êxodo de Exodo. Mas era um homem de Deus, irmão. Era um homem de Deus, era um homem que pregava. É claro que o português tinha seus erros, Sim. mas era uma unção extraordinária que a gente nem olhava para aquilo. Quando ele botava a mão, a gente era batizar com o Espírito Santo, cura através daquele bom, batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que a Assembleia de Deus ela nasceu na mão de homens simples, analfabetos e semi-analfabetos. Sim. Homens do campo, homens da roça, homens que passavam o dia na enxada e ia de noite pregar na igreja. Humildes, né? E Deus fez o que fez na Assembleia de Deus. E ela foi grande. Através desses grande, homens simples, o nosso pastor, o meu pastor Geraldo, que é aquele da igreja, o pastor Divino, que foi um homem que nasceu lá na roça, na fazenda, pregando em cima do lombo de um cavalo chamado Cascadura, né, que era o cavalo que ele andava. E o que o pastor Divino fez no Goiás, em Brasília, pastor Inácio e pioneiros, homens de Deus, que a formação era muito pouca, mas tinha uma chamada extraordinária. Então, quem tem chamada tem sucesso. E, às vezes, quem tem capacidade não tem tanto sucesso por falta da chamada, porque Deus realmente ele honra quem ele chama. O que não impede da pessoa que tem toda essa capacidade de ter uma grande chamada. Sim. Mas o fato é que Deus surpreende bastante, porque Deus usa pessoas. É o que a Bíblia nos ensina, né? Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Para confundir os grandes. Não, você ter chamada e capacidade é lógico, é tanto que precisa fazer teologia. Na época, alguns anos atrás, era até proibido fazer teologia. Porque achava que você fazia teologia, você ia desviar do Evangelho. Bom que o obreiro tenha chamada e tenha capacidade. Agora, nós temos a clareza e temos a certeza e convicção de que a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, ela nasceu em cima de homens da roça, homens simples, homens que alguns que não sabiam nem assinar o seu nome. Mas isso é a história. E Deus usou de uma forma extraordinária. É a história da própria dos próprios profetas também, né? Sim. Elias, Eliseu, os apóstolos. Né? Jesus Cristo, para chamar os apóstolos, não chamou ninguém que tinha aquela, sabe, a exceção de Mateus, que era, né? Mas eram pessoas simples, pescadores. Tem um doutor Lucas lá no meio, tinha outros, mas a maioria eram homens simples. O Evangelho nasceu através de homens simples. Sim. E hoje, graças a Deus, nós temos as nossas catedrais com homens abençoados, homens muito sábios, mas não podemos esquecer que a Assembleia, principalmente a Assembleia de Deus, nasceu na roça, nasceu no interior com homens que mal sabiam escrever o nome, né? Muitos deles. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que não sabem ler, mas liam a Bíblia? O senhor já viu? Sim, né? Pessoas então, é isso aí. Ó. Então, a minha história é essa, né? E hoje, até esqueci de falar, tem 3 filhos, né? Caleb, Tainá, Ana, Gabriela. A minha filha mais velha mora nos Estados Unidos. Tem um neto que vai fazer agora, fez 11 anos. E Deus tem nos abençoado. Sou muito abençoado. E muito grato a Deus. Muito grato, porque quando eu sou um pastor, eu levo a minha vida muito simples. Aqui na igreja, nessa construção mesmo, a gente, muitas vezes, fui servente aqui. Eu vi. E quantas vezes que eu já limpei a igreja e ajudo, eu não tenho essa questão, eu não quero a vaidade, não, porque você é pastor presidente, tem só que mandar. Não, eu sou daqueles que faço. Quem quiser ir comigo, vem atrás. Eu não sou muito de mandar, não, eu sou muito de fazer. Essa construção aqui, até cheguei a adoecer de tanto me esforçar aqui. Mas eu faço isso com muito prazer, porque para mim a obra de Deus é algo muito extraordinário e de uma gratidão muito grande pelo que Deus fez comigo. As pessoas, até hoje tem gente que admira, mas você é pastor preso? Sim, bom, sou, qual é o problema? Então, estou aí fazendo a obra de Deus. Eu um dia cheguei aqui, cheguei à tarde, né? Aí o senhor estava sentado na calçada assim, não estava com roupa né? Roupa simples, normal, e sentado, e aí eu acho que é o que as pessoas pensam, assim, é o pastor presidente, né? Que não é o que
às vezes acontece, né? As pessoas têm uma visão assim, bem diferente. Por exemplo, o meu pai é igual ao senhor, assim. Eu vou até contar isso aqui para ver se o senhor pensa dessa forma. Meu pai, uma vez ele estava sentado, meu pai tinha um prédio muito grande em Valparaíso, e ele estava sentado na calçada, aí chegou um rapaz e falou assim, esse prédio aí, não sei o quê, esse prédio aí não vai colocar comércio? Meu pai estava construindo ainda, né? Aí meu pai falou assim, vai, um dia vai colocar comércio aí. Aí eu falei assim, porque não sei o quê, não lembro direito. Sei que o rapaz, o outro que estava lá, falou assim, você está conversando com o dono, proprietário e tal. Então, assim, eu vejo muito isso acontecer com o senhor. O senhor tem uma postura e no dia a dia que as pessoas, quem não conhece, até acha que o senhor talvez seja Funcionário. Funcionário. Não é. Essa semana eu estava conversando com esse dia para trás, esse pessoal que está colocando as caixas de som aí, e eu lá conversando, ajudando, assim. Ele olhou para mim e falou assim, eu passou presidente aqui da igreja? Eu falei, sou. Mas eu fui em umas igrejas aí, a gente não podia nem chegar perto do pastor, que tinha uma gente do lado dele, não podia conversar. Irmão, eu sei que tem gente assim, só que eu não quero ser assim, eu quero ser de jeito mesmo. Vou continuar de jeito, desprezado limpar a igreja, eu limpo, banheiro, eu limpo o banheiro, desprezado eu não tenho desprezado trabalho de diácono, não faço, porque eu sou servo de Deus. Eu não tenho, porque eu sou um pastor presidente, eu tenho que simplesmente sentar no pedestal e mandar. O senhor já tinha essa atitude também antes de ser pastor pessoas presidente? Que fazem isso. Eu não faço porque eu não tenho. Antes de ser pastor presidente, tem uma foto até icônica que eu lembro do senhor servindo, né? O senhor já tinha essa pegada mesmo de servir e trabalhar, só não mudou. Eu sempre gostei de servir. Quando eu fui diácono muito pouco tempo na igreja, pouco tempo mesmo. Mas o tempo que eu fui diácono, eu tinha prazer de alinhar os bancos da igreja, de limpar a igreja. Eu sempre tive esse lado assim, porque eu vejo a igreja. Na verdade, eu zelo mais da igreja que da minha casa. Eu sou aquele pastor que ainda me preocupo se tem luz acesa, se tem ar-condicionado ligado numa sala, se alguém saiu, deixou tudo errado. Eu tenho no celular, eu tenho as câmeras da igreja, eu viajo. Isso fica. Então, teve um caso esse dia, eu estava nos Estados Unidos, e o portão aqui do fundo da igreja estava aberto. Aí, quando eu vi que estava aberto, eu liguei para o rapaz da guarita. Quando ele atendeu o telefone, ele falou, pastor, o senhor já chegou? Eu falei, não cheguei não, estou aqui, estou vendo que o portão da igreja está aberto. Pastor, o senhor está vendo? Estou vendo daqui. Então, eu saio daqui do culto, antes de dormir, dou uma olhada se está tudo bem aqui. O senhor não desliga da igreja? Não, eu faço isso com prazer. Eu faço isso, eu tenho muito zelo pela igreja do Senhor. Eu não consigo deixar as coisas desperdiçar na igreja, porque eu penso o seguinte, são dinheiro de pessoas que são fiéis. O dízimo da igreja é uma coisa muito séria. É você desperdiçar com... Eu vejo isso, eu não aceito esse tipo de coisa. Como a igreja sobrevive pelo dízimo do fiel, pela oferta. Como é que você vai desperdiçar, deixar? E eu bato muito sobre isso. Eu fico chateado quando eu chego na igreja, que eu vejo uma luz acesa, não tem ninguém. Até alguém até me chama, alguns me dizem, o pastor é pão duro. Não sou pão duro, não, eu sou administrar as coisas. Porque aquilo que você economiza, você vai deixar de comprar. Então, eu tenho esse zelo pela igreja, porque a igreja ela é um organismo espiritual, mas ela é uma organização. A igreja, fora do culto, ela é uma empresa, onde tem funcionário, onde tem tudo e tem um custo. Então, eu olho tanto para o lado igreja como organização e também como organismo, que é o corpo de Cristo, é o culto, é a palavra. Eu sou muito exigente na igreja. Se tem uma coisa que eu primo muito na igreja, para reverência. A nossa igreja hoje aqui, você pode ver, uma igreja super reverente. Aqui na nossa sede, o período de louvor, nós temos todo aquele movimento, mas na hora da mensagem, todo mundo senta para ouvir. Sim. Então, aqui nós temos uma reverência muito grande, é uma igreja muito reverente. Isso por quê? Implantação do pastor, que não era assim. Mas sempre as igrejas que eu passei foram poucas, mas todas as igrejas que eu passei são igrejas reverentes. Igreja que realmente... Só acredita que criança na igreja do seu pastor não bagunça dentro da igreja. Só acredita que a igreja, ela acompanha o estilo do pastor, a cultura... Não, a igreja é a cara do pastor. Quando você chega numa igreja que está tudo desorganizado, é porque o pastor é desorganizado na casa dele. Isso aí é um aviso direto para os pastores das congregações. Não tem igreja que não seja a cara do pastor.
Organização e competência. Não tem, por exemplo, esse dia eu fui pregar numa congregação nossa, tem um tempo. Quando eu cheguei lá, no teto tinha uma placa de gesso que estava empendurada. Eu não consegui cultuar a Deus preocupado com aquela placa cair na cabeça de alguém. Eu fiquei pensando o tempo todo, né? Eu falei, pastor, mas aquilo ali, ó, o senhor vai arrumar aquilo. O olho ali, do senhor ficou fixo lá naquele... Não consegui cultuar a Deus preocupado, porque era aquela chapa de gesso, naqueles arames. Além de uma coisa esteticamente horrorosa, ainda corre o risco de cair na cabeça de uma pessoa. Quando você chega numa igreja, irmão, que tem 10 lâmpadas, 5 estão queimadas, você vai na casa do pastor, é igualzinho, na casa dele tem lâmpada queimada lá também. Quando você chega numa igreja que o culto é desorganizado, porque eu tenho uma coisa comigo, e é que vocês sabem disso, eu acho que vocês podem até testemunhar isso. Sim. Eu sou muito rígido em horário de culto. Para começar e terminar. Culto tem hora para começar e para terminar. Não tem esse negócio que Deus está falando, vai até meia-noite, 10 horas, 11 horas da noite. Não. Nosso horário do culto aqui na sede, no domingo, é de 7 às 9. E é 7 e 9 que acaba mesmo. Por que eu faço isso? Porque eu tenho um carro para ir para casa. E aquela irmã que não tem carro, que o marido não é crente, chega em casa 10 horas da noite, 11 horas, uma contente dentro de casa. Sim. Então eu penso no outro, porque eu posso cultuar até 10 horas, né? depois eu pego um carro e vou embora. E você que não tem, o irmão que não tem um carro, aquela irmã que o marido não é crente, ela vai chegar em casa 10 horas da noite, 10 e meia da noite, o marido fica chateado e estou com razão, porque eu também ficaria. Então eu sou muito rico. Agora só que eu não sou daquele pastor. Você pode ver que quem primeiro chega aqui na igreja, no púlpito, sou eu. Sim. Mesmo tendo vice-presidente. Eu não sei nem se o senhor vai porque embora. Porque se o culto vai começar às 7 horas, eu tenho que estar aqui pelo menos 15 para as 7. O senhor vai embora? Porque assim, eu vejo o senhor aqui durante o dia todinho e já não está no culto. Não, eu vou ditar, volto de 2 horas, 1 hora e volto de novo, né? Eu dificilmente eu chego num culto atrasado. Não lembro, nesses tanto de anos, de quase 40 anos dirigindo igreja, eu não lembro, dá para contar nos dedos do dia que eu cheguei atrasado num culto. Porque aí eu cobro. É porque está no compromisso. Não, é porque é o seguinte, se eu digo para você que o culto começa às 7, eu anuncio o culto, ó, irmão, venha para a igreja que o culto começa às 7 horas. Eu chego aqui 7h05. Está errado. Aí todo mundo vai chegar às 7h05. Aí eu vou chegar às 7h30. Estou mais errado ainda. Quando eu cobrar de você de novo, até você, em respeito ao pastor, você pode até não falar nada, mas no seu subconsciente você fala, o pastor disse que começa às 7, mas ele chega às 7h30, por que eu tenho que chegar às 7? Mas aí a cultura da igreja vai ser 7 e 8. É isso mesmo. Porque eu digo para você vir, só que eu não venho. Ora, não existe isso. Então, eu sou muito rígido nesse ponto. Nesse ponto, e não aceito culto que não seja culto de verdade, culto com reverência e culto sem bagunça, né? E então, é um desafio fazer isso aí, porque hoje em dia celular, internet e grupo social é um negócio que ninguém fica... Você já percebeu que nós estamos... Eu estou pedindo para os irmãos para a gente evitar o celular. E a coisa já está começando a funcionar, a gente já percebe que já tem. Porque o celular está tirando o nosso culto, né? A pessoa fica o tempo todo no celular, olhando o celular. Quer dizer, como é que eu vou cultuar a Deus olhando o celular? Na verdade, ela não está conversando com Deus, ela está conversando com o amigo, a pessoa lá no WhatsApp. Simplesmente com o corpo presente, mas o pensamento dela não está aqui. E nós estamos implantando isso aqui na igreja e eu já estou percebendo que a coisa está funcionando. A gente já vê menos irmãos com celular. E, de muito jeito, nós vamos acabar com o celular na hora do culto. Usar o celular só quando for para ofertar, porque muita gente usa o celular. Mas eu só vejo como o púlpito reflete a cultura, né? Porque se no púlpito pastores, né, quem está sentado ali está mexendo só, seja para consultar o andamento do culto, qualquer coisa, mas isso no subconsciente do membro, ele vai... Sim, mas o pastor está usando, por que eu não posso usar? Ora, se eu falo para você não usar, eu tenho que dar um exemplo. É tanto que eu estou, na maioria das vezes, eu deixando o celular dentro do carro para não ter a tentação de olhar, porque isso aqui acaba sendo uma tentação, a gente acaba ficando tentado na coisa, né? Então, eu já estou fazendo isso até mesmo para a igreja ver que eu não estou trazendo celular para dentro da igreja. E eu trago porque eu uso o celular para dar oferta. E nós estamos fazendo isso. Agora, estamos aí. Eu vou dar até um recado aí para os pastores das nossas congregações, que não é só quando convido o pastor para ir lá arrumar a igreja, não. Segue aí essa cultura de... igreja, né? Porque, graças a Deus, o nosso campo está um campo muito abençoado. Nós estamos com umas igrejas muito arrumadas. Hoje, nós temos comprado muito lote da igreja que era alugada e hoje é próprio. Temos comprado bastante e caro, né? Porque o imóvel em Brasília é muito caro. Mas Deus tem nos abençoado. E eu estou agora mesmo, essa semana, tem um pastor que está querendo passar uma igreja que ele não quer mais dirigir, vou adquirir esse imóvel. Pode falar a cidade? Acho que é Jardim Ingá.
Jardim Gá, pé de Lusiânia. Uma igreja, município de Lusiânia. A congregação tem uns 40 membros, uma congregação muito boa, e ele quer vir para cá e ele não tem condições de assumir a igreja, não vamos assumir a igreja lá. Então, Deus nos abençoado muito aqui na DETEC. Pastor, muito, muito, muito. Só explica assim, como é que o senhor consegue fazer tanta coisa com... Porque, assim, tem pastor que arrecada, mas não consegue construir tanta coisa. Como é que o senhor, esse seu estilo financeiro, estilo... Irmão, eu digo o seguinte, eu passei em 2 igrejas pequenas e de pessoas muito simples. E fiz muita coisa lá. Expansão do Setorol, fiz uma reforma. Recanto das Emas, eu construí um prédio com 20 e tantas salas. Nunca fiquei devendo um centavo na igreja e, quando saí, deixei saldo. O bom administrador, ele administra o pouco, o médio e o muito. Até para pastores mesmo do Brasil saber. Porque é o seguinte, porque o senhor faz muito com pouco. Você vê essa obra que eu fiz aqui, nós estamos terminando essa obra praticamente 0 de dívida. Uma obra que custou bastante dinheiro. Porque eu trabalho o seguinte, eu não ponho o pé onde a mão não alcança. Porque existem algumas igrejas que o pastor trabalha o seguinte, ele gasta para arrecadar. Aqui não é o contrário, aqui nós arrecadamos para gastar. Nós temos uma cultura, eu tenho que ter pelo menos uma reserva. Então, essa questão, Deus me ensinou a administrar. Eu não fiz curso de administração, não, mas eu não estou querendo aqui me gavar, mas vocês podem provar isso. As obras... Deus tem me dado um dom de administrar a igreja, finanças de igreja, que tem sido realmente, Deus tem sido louvado por causa disso. Nunca endevidi a igreja, toda igreja que eu passei, reformei e deixei fundos. E essa obra desse tamanho aqui na sede, nós não temos poucas dívidas para quitar. Porque, assim, além das obras que o senhor faz aqui, porque, assim, eu falo, é uma coisa interessante, como esse poder de administração, ele é tão visível, assim, na pessoa do senhor. E é até importante para pastores que ouvem, né? Saber, porque, assim, além das obras da sede da igreja, o senhor ainda compra lotes, o senhor ainda investe em congregações, o senhor ajuda congregações, o senhor compra equipamento. Esse podcast, por exemplo, aqui, né, mesmo construindo, o senhor ainda investiu aqui. TV, né, que está aí. TV, som, porque tem gente que acha que som de igreja é 20 mil, não é? Nosso som aqui passou de 1 milhão. Então, assim, qual é a orientação que o senhor dá? É de dar para pastores, às vezes até pastores inexperientes. É botar o pé onde a mão alcança. Porque, para mim, a pior coisa que um pastor comete na administração é ficar devendo. Tem pastor que sai da igreja e fica devendo. O outro que vai assumir tem uma dívida monstra. Não quero falar sobre isso. Mas eu vejo essa questão da administração como, primeiro, um temor de Deus. Você tem que saber que você está administrando uma coisa que não é sua. Dízimo da igreja, as finanças da igreja não é do pastor, é da igreja. Então, era para ser empregado na igreja. Não é um patrimônio seu. O pastor administra. E o pastor que é tesoureiro? O pastor... Não, eu acho horrível isso aí. Eu sou um pastor que pouco entra na tesouraria. Eu tenho uma equipe, aqui a sede tem uma equipe na tesouraria da igreja, homem muito de pessoas honestas, pessoas fiéis, pessoas crentes. Eu entro na tesouraria quando eles me convidam para assinar algum documento. Claro que eu acompanho, né? Lógico que eu acompanho como administrador. Tudo. E aqui na igreja não se compra um palito de fósforo se não tiver a minha autorização. Todos os tesoureiros já sabem. Eu posso estar no Japão. Se precisar comprar uma coisa, pastor, está liberado? Está liberado. Não está liberado? Não está liberado. E é assim que funciona. Porque se eu não tiver esse controle, pode ser que desande. E esse é o problema de muitos pastores. Que não sabe o que entrou, não sabe o que gastou, quando chega, não, mas vai comprar. E outra coisa, que nós só compramos coisas quando necessita e pelo menos 3 orçamentos. Que eu detesto, eu sou um cara que detesto comprar fiado. Até para mim mesmo. Eu sempre fui um homem que nunca gostei de dívida. Fazer dívida. Eu nunca tive um cobrador na minha posse, eu sempre até vendo isso aqui, eu nunca trazia uma prestação na minha vida. Porque eu só compro aquilo que eu pago, aquilo que eu dou conta de pagar. Então, eu trago isso para a igreja. A igreja precisando comprar um som, tá, beleza, vamos fazer o cálculo, vamos ver, a gente compra, mas já tem o dinheiro para pagar. Eu gosto muito de comprar coisa à vista, eu acho muito bom comprar coisa à vista. Além de você não ficar com dívida, você ainda tem um desconto. Você vai fazer, aqui nessa construção mesmo, muitas coisas nós compramos à vista, e quando terminava aí, você ganhava 30, 40, 50 mil de desconto, isso é bom, quer dizer, você já serve para outra coisa. Né? Então, administrar é dom. Tem gente, irmão, eu conheço pessoas que são ricas, que vivem na miséria. Eu conheço pessoas que têm altos salários
tem uma vida financeira boa, você chega perto dele, está sempre devendo cheque especial ou no cartão, isso é falta de administrar. E prejudica a família, né? Prejudica tudo, e prejudica a igreja também, porque uma igreja com dívida é uma lástima, né? Só acho que essa educação... Isso a gente adquire muita confiança. Por exemplo, quando eu estava construindo o Recanto da Zema, tem uma empresa lá que não vende fiado para ninguém, e ela dizia para o pastor, você pode vender. Esse pastor, se chegar aqui, você pode entregar para ele, porque a gente sabe cumprir com os compromissos da gente. E eu tenho muito temor de Deus. Como eu sou muito... a minha esposa diz que eu sou pão duro, né? Como eu sou muito... Eu falo para ela que eu sou controlado, né? Como eu sou controlado, na minha vida pessoal, eu nunca tive um credor na minha porta dizendo assim, você está me devendo isso. Eu nunca recebi uma cobrança, porque eu sempre pago as minhas dívidas em dia. Na igreja, eu também faço a mesma coisa. Eu não admito uma igreja que fica com dívida. Só acho que o pastor ele tem que ser equilibrado economicamente em casa para poder ser... Se não for em casa, não é aqui, irmão. Não é aqui. Se eu sou um tipo de pessoa que em casa eu compro aquilo que eu não dou conta de pagar, vai acontecer na igreja a mesma coisa. Eu vou sair comprando e endividando a igreja. Então, olha, irmão, não existe um homem e um pastor diferente. É homem e pastor. Não tem como você, sei lá, ter comportamento lá fora e aqui dentro ter outro comportamento. Não, o comportamento lá fora é o comportamento aqui. O caráter lá é o caráter daqui. Ué. Não tem como na hora que eu venho para a igreja, eu me boto uma capa de caráter, lá fora eu sou um mau caráter. É aquela história de uma árvore dar amora e maçã. Não tem como, o que você é. Não tem como. Você me encontra no shopping, eu sou pastor lá, não posso. Você me encontra no lazer, eu sou pastor também. Ué. Não tem essa de, não, eu cheguei aqui, eu passo por uma metamorfose, me transforme. Bom, se tem alguém que faz isso, também eu não estou aqui criticando ninguém. Eu estou falando de minha pessoa. Eu sou desse jeito. É o modelo que só Deus tem me dado essa questão desse dom de administrar com uma maestria impressionante. Eu acredito que muitas pessoas que fez economia não tem, porque por exemplo, essas mudanças aqui na igreja, essas ideias aqui da igreja, tudo ideia minha. Uhum. É tanto que quando nós mudamos aqui à frente da igreja, o Paulo Otávio, que era muito amigo do pastor Divino, ele tem um shopping aqui, um dia eu estava numa reunião, ele estava. Então, você é o pastor que ficou no lugar do pastor Divino, né? Falei, rapaz, mas aquela igreja ficou bonita à frente. Quem foi o idealizador? O design, né? Que fez aquele desenho, fui eu. Você é formado em... Arquitetura. Não, eu sou formado, Deus que me dá aquilo. Por exemplo, essa mudança da igreja aqui, não tem... o rapaz que fez os desenhos, mas ele teve os desenhos que eu falei para ele, como ele é engenheiro, ele que fez, eu falei, eu quero desse jeito, assim, assim, assim. Deus me dá uma sabedoria impressionante, porque eu nunca estudei design ou arquitetura, nunca. Mas eu lembro que eu fiz aquelas 2 galerias antes. Sim, lembro. Eu estava indo no meio do povo e falei, Senhor, eu preciso criar uma galeria aqui, eu preciso criar um gordo. Sabe o que vem na minha cabeça? Uma pista de skate. Ah, sim, aquela... Você dá no meio, mas... Como é que é o nome? É tanto que eu falei para a irmã, né? Teve uma irmã, quando eu estava quebrando lá, fazendo aquilo, chegou uma irmã e falou, pastor, o que é que o senhor vai fazer aqui? Eu falei, irmão, eu estou criando aqui uma pista de skate. Quando terminar o culto, a gente tira os bancos e vamos... E a irmã acreditou e saiu espalhando. Jesus. Então, lá no Recanto das Zema é a mesma coisa. Mas aquela galeria, é arquibancada, não sei. As galerias, né? Nossa, ela ficou muito... ela deu um charme para a igreja muito grande. Sim, tanto que quando teve que demolir, eu fiquei um pouco triste. Não, na demolição dessa igreja aqui teve coisa interessante aqui, porque realmente eu até falei, o pastor Divino deve estar se movendo no túmulo, né? As paredes caindo. E aí, aqueles vitrôs que tinha aqui, né? O que é tradicional, que tem nas congregações. Quase 10 metros de vidro e de ferro. Que não tem como tirar, irmão. E outra coisa, ninguém quer aquilo mais não, aquilo é para ferro velho mesmo. Estava quebrando, uma irmã colocou lá na rede social minha, isso é um absurdo. Como é que faz um negócio desse, derrubar uns vitrô desses, podendo tirar arrumadinho, para servir para outra, aí eu botei embaixo lá. Se a irmã quiser vir tirar aqui, fica à vontade, pode levar para onde você quiser. Pode levar, tira e leva. Mas a gente já sabia o que fazer, a gente não ia ser maluco de derrubar uma parede sem saber, uma parede de tijolo, que era tijolo deitado. Só Deus sabe para derrubar aquilo. Parede que dava mais ou menos 10 dava mais de 40 centímetros, eram umas paredes com tijolo deitado, com reboco. Aquilo ali não foi fácil, não. Teve gente que achou que eu estava maluco da cabeça.
Porque para mim seria muito cômodo ficar do jeito que está mesmo e deixa o pau quebrar. Não, deixa do jeito que está. Mas o que nós fizemos aqui não foi vaidade, o que nós fizemos aqui foi necessidade. Hoje nós temos uma igreja com capacidade para 4.000 pessoas sentadas, com bom ar-condicionado, com bom som e com boa visibilidade através dos telões. Qualquer lugar que a pessoa Qualquer sentar, coisa. ela Então, vai conseguir qualquer assistir. coisa que você chegar ali, você vai ter o ar-condicionado, um som de primeira qualidade, telões bem próximos às pessoas. Isso é para quê? É para vaidade nossa? Não tem nenhuma vaidade, não tem nenhum mérito nisso. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Pastor, o senhor sabe que o senhor tem um carisma muito grande, né? Assim, tem pessoas assim que a gente não consegue explicar como elas são fáceis de conversar. Existe um prazer em conversar. E o senhor tem isso, sabe? O senhor passa um carisma. É claro que quando o senhor está no púlpito pregando, é o pastor presidente, é o anjo da igreja, é aquele que tem que exortar quando é. Mas assim, às vezes as pessoas ficam até um pouco admiradas, sabe? Como o senhor tem um carisma assim, tão Olha, acessível, tão tranquilo. É o seguinte, irmão, é aquele negócio, é você não deixar que o mosquito do poder ou da posição te pique. Pois é, mas esse mosquito pica muita gente. Sim, Muita gente fica... teve um diácono aqui que um dia eu conversei com ele, abracei ele, e ele olhou para mim, pastor, mas que alegria. Eu falei, mas por que, irmão, alegria? Ele falou, pastor, eu tinha tanta vontade de dar um abraço no pastor presidente aqui, eu nunca dei conta. Porque quando eu aproximava, né? Então, é o seguinte, muita gente me chama, eu peguei uma fama de pastor duro. Pastor José, pastor duro, pastor... Bom, as coisas de Deus têm que ser feitas com sinceridade. Bíblia, a palavra de Deus não é brincadeira. Pastor que leva a coisa a sério, dirige a igreja com seriedade. Eu não vou passar... Eu sou um pastor, é o seguinte, eu não passo a mão. Se eu tenho que pregar, eu sou seu amigo, mas o seu ministério é outra coisa. Você sabe qual é o problema de muitos pastores? É que confundem amizade com ministério. Não, e perde autoridade. Amigo, eu vou passar a mão e deixar fazer o que quiser. Não, eu não sou assim. Você é meu amigo. Mas no ministério, se errar, você vai ser punido. Perde autoridade. Eu não estou punindo você. Sim. Eu estou punindo o seu ministério. O cargo, né? E as pessoas confundem. Não, fulano é meu amigo, pode fazer... Não, meu amigo, você é meu amigo. Mas eu vou tratar com o obreiro, vou tratar com o ministro, vou tratar como sacerdote. Como sacerdote, não sou teu amigo. Eu sou seu amigo pessoal. Mas o sacerdócio não tem amigo, não tem amizade. É amizade de conivência. Você vê que quando... Ser sacerdote é uma coisa tão séria, que quando os filhos de Arão morreu, ele queria ir para o velório. O que é que Deus falou para ele? Se você for para o velório, você morre. Quer dizer, bom, o meu filho morreu, eu não posso ir no velório. E é filho, né? E é filho. Porque é a posição sacerdotal. Posição sacerdotal é outra coisa. E as pessoas confundem. E eu não confundo isso. Eu sempre sou o seguinte, eu não sou um pastor que segura ninguém na igreja. Tem pastor que você vai pedir uma carta para ele, falta pouco te amaldiçoar, te arrebentar e não dá. Essa semana mesmo, uma irmã que tem uma função aqui na igreja falou, pastor, eu estou querendo mudar de igreja, eu acredito que o meu tempo passou aqui. E eu falei, irmã, Deus falou com a irmã para você ir? Falou, então, irmão, pode passar na secretaria para cá. Eu vou dizer o quê se Deus está dizendo que você foi? Tem pastor que amaldiçoa as pessoas que vão sair de lá. Pede uma carta, a pessoa não entrega. Não. O membro de Taguatinga, eles são livres para ir e voltar na hora que quiser. Eu acredito o seguinte, que a igreja só flui quando tem pessoas que estão prazerosas dentro dela. Quando eu tenho uma pessoa que não está com prazer, além dele não fazer, ainda atrapalha os outros que estão fazendo. Então, eu tenho muita facilidade. Acaba contaminando. Não, eu não tenho esse negócio de, vou te amaldiçoar porque você vai sair daqui da igreja. Esse dia mesmo, uma irmã falou assim, minha esposa não está satisfeita aqui na igreja. Ô, irmão, então não tem necessidade de você ficar aqui, porque aqui é lugar para quem está satisfeito. Você está numa igreja e você não está satisfeito, você não produz e trabalha quem está fazendo. A pessoa que não quer sair de casa para vir para a igreja. Então, tem essas coisas. Outra coisa que eu tenho comigo, eu não tenho... Tem uma coisa nas igrejas que eu sempre detestei. É questão de grupo dentro da igreja. Pastor que forma grupo para ele, aquele grupo vai acabar com ele depois. Eu não tenho grupo dentro da igreja, eu trato as pessoas todas iguais. Sim. Eu não tenho guarda-costa, já quiseram botar guarda-costa para mim, mas eu não quero, o meu guarda-costa é Jesus. E eu não faço o grupo da igreja. Eu trato aquele irmão que está lá na porta como aquele que está lá no altar, da mesma forma, porque todos são membros,
Todos são servos de Deus. E pastor que tem alguns pastores que têm um problema, que ele faz um grupo dentro da igreja, e para ele é só aquele grupo. Não funciona. Para mim não Porque funciona. se fazer um grupo, está excluindo os outros. E outra coisa, esse grupo vai te pegar. Porque é o seguinte, esses grupos estão do teu lado até a hora que eles conseguem o que eles querem. Quando ele não consegue o que eles querem, eles viram teu É uma inimigo. aliança política, interesse. Eles viram teu inimigo. Então, eu tenho esse sistema diante de Mas, Deus. ao mesmo Não tempo, quero perder o temor que eu tenho a Deus. Não, eu tenho um temor de Deus, tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com a igreja, sou muito compromissado com a igreja. A Doca chega a dizer, se quer procurar o pastor, você vai na igreja. Em casa você não vai encontrar ele, não. Porque eu gosto de zelar da igreja, eu gosto de acompanhar, o cara está fazendo uma coisa ali, eu estou perto ali. Ó. Aqui, o podcast, eu deixei à sua vontade. Né? Até mesmo que não está com tempo. Mas a maioria das vezes eu estou junto. Porque aqui que eu estou junto, parece que a pessoa faz mais com mais capricho, com mais cuidado. Então, ao mesmo tempo que o senhor age dessa forma que o senhor falou aí, às vezes a pessoa não quer, o senhor não vai segurar, mas o senhor também parece que tem um amor e um cuidado muito grande, porque, a título de exemplo, no último domingo, a gente conversando, o senhor até falou assim, fulano não veio, ciclano, por que ciclano está... O senhor falou 4 pessoas. Não, assim, eu a gente até conversa, assim, longe do senhor, falando assim, como é que o pastor no púlpito, diante de, sei lá, mais de 1.000 pessoas, né, no culto de domingo, de celebração, 2.000 pessoas, como é que ele sabe que fulano não veio, ciclano não veio? Como é que o senhor tem essa capacidade? Isso é de pastor, né? Na expansão, eu contava os irmãos que não iam. O irmão fulano veio, era pequeno, eu sabia que no outro dia eu falei, irmão, você não vem no culto, né? Eu sabia, eu contava, aqui eu não conto, não tem como. Mas eu sei as pessoas. Mas o senhor sente falta, o senhor sabe. Sinto falta, sim. Eu sinto falta daquela pessoa. Muitas vezes eu chego em casa e mando um zap, irmão, você não está no culto hoje, o que é que foi e tal. E o crente gosta muito disso. Tem uns que falam assim, pastor, o senhor... Tem gente que quer ser sentido falta, né? A maioria fala assim, pastor, o senhor sentiu minha falta. Sentir, irmão, é muito importante. Então, a pessoa fica feliz. Para o senhor ver, às vezes, quando eu venho à igreja e tal, e a Lídia não vem, quando eu chego em casa, a primeira coisa que ela pergunta é assim, alguém perguntou de mim? Alguém perguntou de mim? Mas isso é legal. Isso é legal. E quando é a figura do pastor-presidente, aí o negócio fica mais... Isso é legal. Quando o irmão se sente bem, a maioria fala para mim assim, pastor, o senhor sentiu falta de mim. Não, irmão, isso é importante demais na igreja, sua falta na igreja faz muita falta. No outro culto ele está. Porque a pessoa se sente abraçada. Né? Se sente cuidada. Ela se sente fazendo parte da comunidade. Porque não tem como, irmão, um pastor terminar o culto e cair dentro do carro e ir embora. A maioria dos pastores faz isso. Cada um faz o que você quer da sua vida. Não estou aqui criticando ninguém, mas eu não acho correto. Sim. Você termina um culto, pula dentro do carro. A pessoa, às vezes, quer conversar com você, quer dar um abraço, quer te contar uma coisa, quer te pedir uma oração. Ele só quer estar ali. Geralmente, aqui, quem sai por último, sai com a carro. A maioria dos cultos sai por último. E agora você ainda está saindo pela frente da igreja. Ainda pela frente ainda, né? Porque antes eu saí pelo fundo, por causa do carro. Isso fortalece muito a igreja. Por que eu termino o culto aqui 9 horas? Porque às vezes está 9h30, está os irmãos ali, tudo batendo papo. E isso faz parte do culto, né? Faz parte, porque esse entretenimento é muito importante. Porque termina o culto. Eu vou correndo para o meu carro, você vai correndo para o seu carro. Que entretenimento nós temos? Que aqui na igreja não tem tempo para conversar na hora do culto. Então, essa meia hora que esses irmãos ficam ali batendo papo, ele tem um valor quase de 2 horas do culto. Porque aí ali onde você conhece, bate papo, e a igreja nossa aqui tem sido muito especial nesse ponto. Uma recepção que nós estamos tendo aqui muito boa. Essa recepção de casais, de jovens, de adolescentes, tem agregado muito na igreja. Nós temos um departamento que tem crescido muito, o departamento de casais, porque existe uma tensão. A gente apresenta o casal, o pessoal já vai lá e já se dispõe a ajudar. E isso é um meio para se ganhar alma para Jesus. Né? Então, tem sido muito bom. Pastor, agora só uma coisa importante, assim, que era uma coisa que eu queria trazer assim, até para ouvir do senhor. Eu acho que uma coisa muito importante na vida do senhor foi a perda do pai, né? Aos 2 anos. E o senhor me falou até que não lembra. Não tem imagem. Tem foto, né? Tem foto, mas e pessoalmente eu não lembro. A figura de um pai, ela é muito importante para uma família, né? A gente sabe assim que infelizmente, muitas pessoas crescem sem a figura do pai, às vezes porque abandona a família, às vezes como o senhor. O pai é uma figura que faz parte do crescimento da personalidade da criança, do adolescente.
ela tem o seu valor e um valor muito grande. E nós temos também como exemplo o nosso Pai, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seguimos aí. Essa ausência do Pai, o senhor pensa na sua vida que ela teve algum efeito nessa trajetória até onde o senhor chegou? Mas, lógico, a figura do pai é muito importante no crescimento. Eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Ora, criado sem pai, 12 anos saí de casa da minha mãe, fui morar na casa dos outros. Olha, eu tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser uma pessoa de mau caráter, de uma vida, sei lá, até na vida pregressa, na vida do crime, tanta coisa, droga e tudo. Eu não tive a figura. Tinha todos os motivos. Mas Deus tinha um plano comigo. A profecia do irmão é que Deus tinha um plano na minha vida desde o ventre da minha mãe. Isso é uma coisa extraordinária. Quer dizer, a pessoa que tinha tudo para dar errado deu certo. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, onde eu saí, onde eu estou? Só pode ter sido Deus. Quer dizer, eu tinha tudo para ser uma pessoa do mundo do crime, ou coisa semelhante, como muitos que ficam sem pai, tem isso. Mas eu acredito pela oração do meu pai. Meu pai era um homem crente, morreu, mas era um presbítero da igreja, da Assembleia de Deus na cidade, segundo as pessoas, muito fervorosa, homem de Deus mesmo. Você acha que pode ter herdado dele essa oração? Olha, a semente plantada. Eu tenho certeza que eu sou o resultado da oração do meu pai. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque meu pai era um homem generoso, ele era um homem muito crente, e eu acredito que ele orou por nós. Então, hoje toda a família dele, todos são crentes, todos os filhos dele hoje é crente. Um já partiu para a eternidade, era pastor, eu sou pastor, e minhas irmãs estão aí, firmes. Então, eu não tenho dúvida que isso é a oração do pai. É uma semente, todos nós carregamos uma semente. Nós temos uma semente. Eu tenho uma semente para plantar. E cuidar dela. E responsabilidade dela. Na verdade, eu estou sendo hoje o que eu fui, eu estou colhendo hoje o resultado daquilo que foi plantado antes. Eu acho que o nosso futuro devia ser o nosso presente. Uhum. Porque amanhã nós seremos o que somos hoje. É a semente plantada. A Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade. Né? Então, se você é uma pessoa que plantou mal, você vai colher mal. A sua família também pode colher. Tem muitos filhos hoje que estão colhendo aquilo que o pai plantou. Mas tem muita gente Isso que planta... Isso não é maldição hereditária, mas é fruto da semente. Porque a lei da semeadura na Bíblia, se existe uma lei, que entre funciona, tantas as leis da Bíblia que são exatas, a lei da semeadura ela é exatíssima. Ela tem... o que você planta, tanto lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz que tudo que plantarmos, colheremos. Não tem como você plantar um feijão e colher um arroz. Não, você vai colher o que você plantou. E tem gente que quer plantar violência, maldade e quer colher, vai colher coisa boa. E outra coisa, colhe com multiplicação, né? Porque a Bíblia diz que ela pode produzir 30, 60 e 100. Quer dizer, que plantou. O fruto, por que devem plantar uma boa semente? Porque o fruto dela pode multiplicar até 100 vezes mais. Então é isso aí, minha história Amém, era essa. pastor. Vamos, antes de terminar, o que o senhor poderia dizer para novos convertidos? Porque o senhor teve uma conversão marcante, né? O que o senhor poderia dizer? Porque assim, tem muito novo convertido, ou pessoas que estão resistindo à conversão, que têm medo de converter e não dar conta, ou tem aqueles que se converteram e voltaram, retornaram. Bom, a palavra que eu tenho para a pessoa é que as pessoas que vêm para a igreja, primeiro que eles têm que vir com propósito. Né? Eles têm que vir com compromisso. Não, eu vou na igreja para experimentar. A igreja não é lugar para se experimentar. A igreja é lugar para se vir. Eu sempre digo, igreja é lugar de gente responsável. Se eu venho para a igreja e não quero responsabilidade, está errado. Você está no lugar errado. Esse aqui é lugar para quem tem compromisso. Se eu venho para a igreja simplesmente para fazer um teste, você não vai ficar. Agora, quando você vem para a igreja com o propósito de ficar, Deus vai trabalhar na sua vida, porque Deus só entra em coração aberto. Ora, se eu não tenho propósito, a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando uma pessoa vem para a igreja e Deus percebe que ele tem compromisso, Deus diz, pega na minha mão aqui que eu tenho compromisso com você. Agora, quando vem simplesmente para um experimento, sem compromisso, porque não tem lugar para ir, não vai ficar. Não tem objetivo. Não vai ficar, porque quem tem compromisso, quando a luta chega, que vem, igreja não é... eu vou para a igreja, o mar vai se abrir, o céu vai se abrir,
tudo vai ser bênção, isso é utopia, não existe isso. Igreja é lugar onde você vem disposto a pagar o preço mesmo, porque o nosso objetivo é o céu. E a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Então, se você quer firmar com Jesus, primeira coisa que você tem que fazer, eu vou ir para a igreja com propósito, com compromisso, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O mais importante é a salvação. Não achar que vai vir para a igreja e vai ficar... O céu vai virar mar de rosa, não vai. Amém. Pastor, que prazer Prazer conversar com o senhor. Nosso. Prazer foi nosso. Deus possa abençoar ainda mais essa presidência. Eu queria que o senhor... Assim, aqui, como o senhor falou uma palavra muito interessante no último culto, que eu queria até que, se o senhor pudesse reforçar, que aqui, esse é o primeiro podcast, aqui é um local de debate. Essa foi a palavra que o senhor usou lá no culto. Essa aqui vai ser para entrevistas, né? Isso. Um fórum de debate, alguns assuntos teológicos para trazer aqui. E aí, como eu te falei, agenda marcada, assunto antecipado. Não, eu vou vir aqui, você não sabe o assunto não, mesmo eu vou passar o currículo do que a gente vai falar para as pessoas não falar bobagem aqui, né? Porque e crescer, né? Vamos crescer, porque isso aqui vai ser um lugar a gente tem a pretensão de trazer também, de conversar sobre filosofia, teologia, política. Assunto. Né? Então, essa palavra que o senhor usou, eu achei muito interessante, nós temos fórum de política debate. aqui na igreja, como o pastor Daniel, pode trazer para falar sobre política, pode trazer, tem um rapaz muito bom, que é o assessor do Daniel, que é o Dida, fala muito sobre questão de... Ele tem muito conhecimento nessa área também. E vamos estar aqui fazendo esse trabalho. Amém. Amém? Produção, alguma coisa? Fala aqui, olhando para essa câmera, para seguir o canal. Isso. Vamos colocar... Você faz aí. Eu posso sair agora? Então, vamos terminar, pastor? Obrigado. E aí eu vou terminar Deus aqui. abençoe. Obrigado. Espero que a nossa palavra tenha sido de bênção para a sua vida. São coisas pessoais que também edificam muitas vidas das pessoas. Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Amém. Obrigado. Eu vou sair. Amém. Precisa